Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 8, A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 41, O Poder das Ondas de 100 Camadas. Cercado pela névoa nebulosa, Linley, o necromante arquimagos Asler, Rebecca, Leena, os 4 irmãos de Barker, Bebe e Aeru, todos encararam o guerreiro imortal de nível santo na frente deles com uma mistura de espanto e deleite. Aqueles braços e pernas poderosos e musculosos. Apenas olhando para o guerreiro imortal de nível santo, era possível ver quase fisicamente a aura de poder e força do guerreiro. Em particular, aquela armadura branca semelhante a mármore fazia Barker parecer realmente uma máquina de guerra. Embora os outros 4 irmãos tivessem 2,2 metros de altura, em comparação com o irmão mais velho, Barker, agora pareciam crianças menores de idade. Eles só alcançavam a altura do peito de Barker, o nível santo. Grande irmão, como você se sente? Os olhos de Azer, o terceiro irmão, brilhavam. Parado no ar, o guerreiro imortal de nível santo emitiu um ruído profundo e estrondoso e então permitiu que sua voz reverberasse pelo ar. A sensação é de poder, poder inacreditável. Além do mais, posso voar facilmente como se fosse uma habilidade natural. A maioria dos combatentes de nível santo precisava atingir um certo nível de compreensão e percepção para voar. Mas os 4 guerreiros supremos eram diferentes. Contanto que tivessem poder suficiente, as exaltadas e misteriosas linhagens dos 4 guerreiros supremos permitiriam que voassem como se fosse uma segunda natureza para eles. Era semelhante a como algumas feras mágicas de nível santo saberiam imediata e naturalmente como voar ao atingir a idade adulta e maturidade. Este foi um presente nato. Haha, segundo irmão, terceiro irmão, quarto irmão, quinto irmão. Não fique muito estressado. Todos vocês estão no auge do 8º posto, certo? Com apenas um passo extra, você estará no 9º posto e até então, após a transformação, você será como eu. Barker tentou manter sua voz sonora baixa, mas não pôde deixar de expressar sua excitação. Vendo isso, Linley também sentiu grande entusiasmo e alegria em nome desses 5 irmãos, que eram guerreiros supremos como ele. Os irmãos Barker treinaram por muito mais tempo do que Linley. Quando foram capturados e escoltados por Cetri, já tinham mais de 30 anos. Naquela época, eles já haviam entrado no 8º posto há algum tempo. Eles eram guerreiros rank 8 que nunca haviam treinado usando o manual secreto da imortalidade. Assim que o fizeram, foi natural que se desenvolvessem a um ritmo surpreendentemente rápido. Afinal, o poder do corpo era o que determinava quanto ki de batalha poderia ser gerado, e aqueles corpos poderosos deles. Todos os 5 haviam atingido o pico do 8º posto. E hoje Barker rompeu o último portão e alcançou o 9º posto. Um guerreiro imortal de rank 9 em forma humana, um nível santo em estágio inicial após a transformação. Romper do pico do 8º rank para o 9º rank não é difícil, mas também não é fácil. Ainda posso precisar de vários anos. O quinto irmão, Gates, franziu os lábios. Era difícil dizer quando alguém iria passar para outro nível. Por exemplo, Linley também estava atualmente no auge do 8º posto. Ele pode avançar amanhã ou em 3 ou 4 anos. Barker de repente olhou para Linley. Com entusiasmo ele disse, Lord Linley, use a técnica das verdades profundas da Terra para me atacar novamente. Você quer tentar? Linley riu com resignação. Uma das razões pelas quais Linley foi capaz de fazer com que os 5 se referissem a ele como senhor e o aceitassem como seu líder foi porque Linley superou totalmente os 5 em termos de força marcial. Nos últimos anos, os 5 irmãos treinaram de acordo com o manual secreto da imortalidade, e depois de se transformarem em guerreiros imortais, eles treinaram algumas vezes com Linley. Os guerreiros imortais realmente possuíam uma defesa surpreendentemente alta. Mas os estranhos ataques vibracionais das verdades profundas da Terra foram capazes de perfurar a armadura e os músculos dos guerreiros imortais, sofrendo apenas uma ligeira perda de poder antes de atacar seus órgãos internos. Naquela época, Linley só tinha usado suas ondas triplas em camadas mais fracas contra eles, e com um nível de poder reduzido. Mas apesar disso, os 5 irmãos ainda sofreram alguns ferimentos leves. As verdades profundas da Terra são uma técnica extremamente perigosa. Barker, se você realmente quer tentar, então tem que ser como era no passado. Começarei com o nível de potência mais fraco e em seguida, aumentarei lentamente um nível de cada vez. Não me atrevo a usar meu ataque mais poderoso logo no início. Linley disse sinceramente. Verdades profundas da Terra, ondas de 100 camadas. O poder deste ataque foi dezenas de vezes maior que as ondas de 3 camadas. De acordo com os cálculos de Linley, não deveria ser muito difícil para ele usar este ataque para matar um combatente santo em estágio inicial. Não se preocupe, senhor. Vamos fazer isso um passo de cada vez. Não vou tentar me exibir muito. A voz profunda de Barker ressoou. Tudo bem então. Linley assentiu. Você já está no nível santo. Eu também me transformarei em um guerreiro sangue de dragão. Linley tirou as roupas da parte superior do corpo, depois permitiu que seu corpo ficasse totalmente coberto com escamas dracônicas negras, com pontas afiadas saindo também.
Num piscar de olhos, Lily se transformou totalmente em sua forma Dragon Blood Warrior. Cada vez que vejo os olhos de sua senhoria, meu coração estremece. O quinto irmão Gates disse em voz baixa. Os outros 3 assentiram. Os olhos dourados e escuros que Lily herdou do dragão espinhoso blindado eram frios e totalmente implacáveis. Barker, primeiro, usarei meu punho para executar as verdades profundas da terra. Se você puder resistir totalmente, então passarei a usar a espada pesada de adamantina. Lily disse com uma voz profunda. Usando seus punhos, ele ainda poderia colocar o poder das verdades profundas da terra em plena exibição. Apenas em termos de força real, seria cerca de metade daquela que a espada pesada de adamantina poderia gerar. Tudo bem, venha. Não pegue leve demais comigo. Barker também estava muito entusiasmado. Neste momento, seus olhos azuis tinham um toque dourado. Lançando-se do chão, Lily disparou para cima como um borrão vicioso em direção ao Barker no ar. 10 ondas em camadas. Lily soltou um grunhido. Como um raio, seu punho direito atravessou o ar, caindo diretamente contra a armadura branca que cobria o peito de Barker. Mas Barker não sentiu absolutamente nada quando aquele soco aparentemente titânico atingiu seu corpo. Estrondo, estrondo, estrondo. O estranho ataque penetrou através de sua armadura e de seus músculos poderosos, depois perfurou o ki de batalha imortal que cercava seus órgãos. Finalmente, como um martelo de guerra, bateu contra seu coração e outros órgãos. Todos os seus órgãos internos tremeram. Mas então, o ki de batalha imortal no corpo de Barker mais uma vez cobriu seus órgãos. Haha, estou bem. De novo. Os olhos de Barker estavam brilhando. O soco de Lily usando as 10 ondas em camadas não foi capaz de machucá-lo. A única coisa que sentiu foi um leve tremor em seus órgãos internos. Lily assentiu. De fato, se um guerreiro imortal de nível santo, com sua defesa incrivelmente forte, não fosse capaz de receber um golpe de 10 ondas em camadas de mãos vazias, então os guerreiros imortais não seriam dignos de serem elogiados como os guerreiros supremos com o maior nível de defesa. Mutar. Vou começar a aumentar gradualmente meu poder de ataque. Lily não desperdiçou mais palavras, começando imediatamente a atacar. Barker sabia muito bem que o ponto fraco dos guerreiros imortais estava em sua baixa velocidade. Na verdade, mesmo que ele se envolvesse em uma batalha genuína contra Lily, dada a velocidade superior de Lily, Lily poderia acertar um soco após o outro nele. O resultado não seria muito diferente do que ele estava fazendo agora, apenas parado ali e deixando Lily bater nele. O número de vibrações que cada golpe causou começou lentamente a aumentar, de 10 camadas a 20 camadas a 30 camadas. Sua defesa é verdadeiramente poderosa. Ele até conseguiu suportar 90 camadas de vibrações. Os olhos de Lily estavam brilhando. Ele imediatamente gritou em voz alta, Barker, prepare-se para receber meu golpe mais poderoso com as mãos nuas. Barker esperou por ele no ar. Barker teve que admitir que naquele momento as ondas de 90 camadas lhe causaram alguns ferimentos. Mas devido ao surpreendente poder de cura de seu ki de batalha imortal, ele já havia se recuperado daquele ferimento leve. 100 ondas em camadas. Como uma tempestade, Lily disparou no ar, seu punho aproximando-se cada vez mais de Barker antes de finalmente bater contra seu peito. Estrondo, estrondo, estrondo. Estrondo. Barker sentiu como se tivesse sido esmagado por um enorme meteoro quando tanto seu corpo quanto seus órgãos internos começaram a vibrar com uma força que ele nunca havia experimentado antes. 100 vibrações ocorreram num piscar de olhos. Barker sentiu seus órgãos internos estremecerem e já sentia o gosto de sangue na boca. Ele queria engoli-lo, mas então outro fluxo de sangue foi forçado em sua boca por seus órgãos. Ele não conseguiu mais reprimi-lo e cuspiu um bocado de sangue. Grande irmão. Os 4 irmãos de Barker imediatamente correram de espanto. Barker, Lily também ficou surpreso. Estou bem. Depois de cuspir aquele bocado de sangue, Barker realmente se sentiu muito melhor. Não estou muito ferido. Meu ki de batalha imortal deve ser capaz de curar totalmente esse tipo de ferimento leve em apenas 3 dias ou mais. Barker olhou para Lily com admiração. Senhor, em termos de compreensão e percepção, você está em um nível muito mais elevado do que eu. Embora meu corpo seja mais poderoso que o seu, ainda sou incapaz de derrotá-lo. O Lily de 4 anos atrás definitivamente não seria páreo para o atual Barker. Mas ao longo destes 4 anos, Lily aprofundou sua compreensão das verdades profundas da Terra. Ao aprimorar suas ondas triplas em camadas originais para o nível atual de ondas em camadas 100, ele aumentou seu poder de ataque em várias dezenas de vezes. Se eu usasse minha espada pesada de adamantina, o poder das ondas de 100 camadas seria duplicado. Lily disse para si mesmo. O poder das verdades profundas da Terra, quando executadas por uma espada pesada, era extremamente grande. Se eu usasse todo o meu poder com a espada pesada adamantina e executasse o ataque ondas de 100 camadas, provavelmente poderia ferir gravemente ou até mesmo matar um guerreiro imortal de nível santo em estágio inicial. Lily estava agora muito certo. As habilidades defensivas dos guerreiros imortais eram lendárias. Se mesmo um guerreiro imortal de nível santo em estágio inicial fosse incapaz de receber esse ataque, como poderia um combatente comum de nível santo em estágio inicial fazê-lo?
Qualquer nível santo em estágio inicial que encontrar o ataque das 100 ondas em camadas provavelmente morrerá. Linley sentiu-se extremamente confiante. O poder bruto e o nível de percepção apoiavam-se mutuamente. Comparado a 4 anos atrás, o poder bruto de Linley não aumentou muito, mas em termos da eficácia do seu nível de compreensão, ele melhorou dezenas de vezes. Um combatente comum de pico do rank 9, ao atingir o nível santo, geralmente só aumentaria seu poder em cerca de 10 vezes ou mais. Barker, Zassler disse com um sorriso. Em termos de poder bruto, os corpos de vocês 5 não são nem um pouco mais fracos que os de Linley. Seu corpo, Barker, é de fato mais forte que o de Linley. Mas em termos de percepção e compreensão, você é muito inferior. Linley já lhe disse que seus níveis de compreensão podem ser divididos em 4 níveis. Ataques comuns sendo o primeiro, empunhar algo pesado como se fosse leve, como segundo, impor, como terceiro e as verdades profundas da terra como quarto. Mas vocês 5 ainda estão no nível mais básico de uso da força bruta. Seu nível de compreensão e percepção é muito baixo. Barker desativou sua transformação, retornando à sua aparência normal. Nos últimos 4 anos, Lord Linley já nos ensinou muito. Mas nós, 5 irmãos, realmente, Barker riu sem jeito. Velho, você acha que somos gênios? Sua senhoria tem cerca de 25 anos, mas já atingiu o estágio máximo do nível santo em termos de percepção e compreensão. O 5º irmão, Gates, não tratou Zassler com nenhum respeito. Zassler olhou para Gates com tristeza. Vocês são fisicamente poderosos e todos usam armas pesadas. Você deve ser facilmente capaz de compreender o nível de usar algo pesado como se fosse leve. Mas não seja muito impaciente. Contanto que você se concentre em seu treinamento, um dia talvez você o entenda. Linley disse encorajadoramente. Na verdade, Linley tinha uma vantagem grande e injusta. Afinal, sua afinidade elementar era excepcional. Como mago, ele naturalmente foi capaz de se sintonizar mais facilmente com a natureza e comungar com ela. Combinando sua afinidade elementar inata com sua proficiência com a espada, era muito natural para ele ser capaz de aprofundar rapidamente seu nível de compreensão. Sim, senhor. Todos os 5 irmãos assentiram. Todos os 5 irmãos Barker sabiam que agora Linley também estava no auge do 8º posto. Assim que ele passasse para o próximo nível, Linley também estaria no estágio inicial do nível santo em sua forma dracônica. Dado seu já alto nível de compreensão até então, a diferença entre Linley e ele seria ainda maior. Não podemos permitir que nos tornemos um obstáculo para ele. Os 5 orgulhosos irmãos decidiram trabalhar ainda mais a partir de agora. Num piscar de olhos, mais um ano se passou. O vento de outono ainda uivava tristemente como antes. Olhando ao longe para os irmãos Barker envolvidos em seu treinamento, Linley não pôde deixar de sorrir. Todos os 5 irmãos Barker eram fisicamente mais fortes que Linley, e Linley pagou para o conglomerado Dawson produzir armas para eles. 5 machados grandes de cabo longo. Aqueles machados de cabo longo tinham pelo menos 2 metros de comprimento e eram surpreendentemente grossos. Além disso, os machados também eram extremamente grandes. Os próprios machados grandes eram feitos dos melhores e mais raros materiais, com cada machado grande de cabo longo pesando surpreendentes 5.300 libras. O 5º irmão, Gates, tem um talento relativamente maior para discernimento. Ele foi o primeiro a entender e empunhar algo pesado como se fosse leve. Os outros 4 ainda não entenderam. Embora mais de um ano tenha se passado, além de Barker, os outros permaneceram presos no pico do rank 8 e não conseguiram avançar. A única surpresa agradável foi Gates compreender e empunhar algo pesado como se fosse leve. Zassler também passou este ano treinando incansavelmente. Este homem de mais de 800 anos ficou um pouco envergonhado com os rápidos aumentos de poder de Linley e dos irmãos Barker, fazendo com que ele também se tornasse trabalhador. Observando as folhas secas caindo das árvores, Linley de repente sentiu-se muito em paz. 5 anos. Já se passaram 5 anos. Eu deveria cumprir minha parte do acordo de 5 anos também. Linley olhou para o noroeste, na direção da cidade municipal de Serre. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 42 Um compromisso cumprido. O acordo de 5 anos. Linley ainda se lembrava de sua promessa. Espero que Gené não esteja muito determinada. Linley sabia que mesmo que no final Gené decidisse segui-lo, no máximo Linley só seria capaz de tratá-la como fez com Rebecca e Leena. Linley não conseguiu retribuir seu afeto. Depois de experimentar tanta coisa e passar por uma tribulação após a outra, a parte mais profunda do coração de Linley foi congelada e trancada. Aquela camada de gelo que o cobria era muito fria, muito espessa. Derreter o gelo duro que cercava o coração de Linley seria difícil. Muito difícil. Mas quando pensou nos assuntos do coração, Linley começou a pensar em Varton. De acordo com os mensageiros de Yale, durante o ano passado, Varton e a 7ª princesa do Império estiveram bastante apaixonados um pelo outro. No entanto, de acordo com o que diz a carta, não será fácil para Varton conseguir tomar a 7ª princesa como sua esposa. O passado da 7ª princesa era simplesmente excelente demais. Ela era virtuosa, gentil, bonita, de alta posição e adorada por seu pai imperial. Havia muitos pretendentes.
A única coisa que Linley poderia fazer era abençoar silenciosamente seu irmão mais novo e esperar que ele tivesse um relacionamento maravilhoso. Pelo menos, seu irmão não poderia acabar como ele. Meio mês depois. Senhor, o quinto irmão, Gates, correu energicamente em direção a Linley, que acabará de completar uma escultura. Com entusiasmo, ele disse, meu irmão mais velho também compreendeu o conceito de empunhar algo pesado como se fosse leve. Com o movimento da mão, Linley guardou seu cinzel reto. Com surpresa, ele disse, Barker atingiu o nível de empunhar algo pesado como se fosse leve. Certo. Senhor, por que você não vai dar uma olhada? Gates aconselhou. Linley riu. Que tal agora? Gates, peça a todos para o salão principal. Há algo que quero contar a todos vocês. Vendo que Linley tinha algo importante que desejava discutir, Gates assentiu. Depois de um tempo, todos se reuniram no salão principal. Muitos deles falavam animadamente sobre Barker atingindo o nível de empunhar algo pesado como se fosse leve. Todos. Sorrindo, Linley entrou no salão principal. Tenho um assunto importante que preciso resolver. Nesta viagem, levarei apenas Bebe e Aeru. Quanto ao resto de vocês, tudo o que precisam fazer é continuar treinando aqui. Se tudo acontecer rápido, voltarei em alguns dias. Se eu precisar de mais um pouco, enviarei uma mensagem para alguém. Senhor, você não planeja nos levar junto? Gates perguntou em voz alta. Continue seu treinamento. Linley riu ao olhar para Gates. Gates, se você conseguir atingir o nível impor, ou alcançar o 9º posto, eu levarei você também. Gates imediatamente fechou a boca. Ele não era Linley. Atingir o nível de empunhar algo pesado como se fosse leve, já era bastante difícil para ele. Ele ainda estava no estágio básico deste nível e ainda não tinha conseguido dominá-lo. Suficiente. Amanhã de manhã, saio de madrugada. Linley declarou diretamente. Na manhã seguinte, ao amanhecer, os irmãos Barker, Rebecca, Leena e Zasler observaram Linley, vestido com uma roupa de guerreiro coberta por um longo manto preto, cavalgando nas costas de Aeru, sua pantera nuvem negra com Bebe sentado ao lado dele. Ele, o homem e as duas feras mágicas partiram da Vila Cloudpeax. Seu longo manto preto tremulava ao vento. As armas de Linley foram todas retiradas para seu anel interespacial. Usar a espada pesada adamantina para executar as verdades profundas da Terra é extremamente poderoso. Assim que essa técnica for lançada, provavelmente o alvo morrerá. Normalmente seria melhor para mim continuar usando a espada divina violeta de sangue. Linley já havia alcançado um nível bastante alto de proficiência no uso de suas verdades profundas da Terra. Mas quanto às verdades profundas do vento que sua espada violeta de sangue usou, o nível de proficiência de Linley era bastante baixo. Linley não acreditava que usar a espada violeta de sangue fosse necessariamente mais fraco do que usar a espada pesada de adamantina. Afinal, o feitiço proibido do estilo vento era o feitiço de alvo único, dimensional Edge. Se as técnicas mágicas pudessem criar os efeitos deste feitiço, logicamente falando, as técnicas de espada também deveriam. Bebe, descobri que ao longo desses anos você continuou a melhorar. Que tipo de fera mágica você é exatamente? Sentado em Aeru, Linley riu para Bebe. Aeru soltou um grunhido. Mestre, Bebe é uma aberração total. Nunca vi uma fera mágica tão assustadoramente poderosa. 5 anos atrás, ele era quase igual a mim, mas agora é muito mais poderoso. Mas ele ainda não atingiu o nível santo. Se Aeru tivesse conhecido os 3 filhos de Dilin, o rei da Cordilheira das Bestas Mágicas, ele saberia que havia outras bestas mágicas no mundo que eram ainda mais assustadoramente poderosas do que Bebe. Aqueles 3 eram terríveis feras mágicas de nível santo que engoliram facilmente mais de 100 dragões enormes em suas barrigas. Bebe ficou um pouco mais forte. Linley riu. Mas Bebe parece ainda estar crescendo. Linley suspeitava que Bebe ainda não era totalmente adulto. Isso é perfeitamente possível. Bebe levantou narcisicamente a cabecinha. Quando eu, Bebe, atingir a idade adulta, talvez eu seja uma fera mágica de nível santo. Bestas mágicas de nível santo, como o leão-guará de olhos sangrentos, o urso mundial selvagem, o macaco de pelo dourado de olhos violetas. Essas eram feras mágicas que, como parte natural de seu ciclo de crescimento, entrariam no nível santo assim que quando atingiram a idade adulta plena. Este foi o dom inato dessas feras mágicas de nível santo. Já ouvi falar de feras mágicas de nível santo. Mas será que existem bestas mágicas que cresceriam naturalmente para atingir o nível de deidade? Linley suspirou para si mesmo. Mesmo que existam, aposto que eles não apareceriam em aviões como o do continente Yulan. Eles continuaram sua jornada. Ao anoitecer, Linley chegou à cidade municipal de Serre. Nas ruas de Serre, havia muitas pessoas montadas em feras mágicas. No entanto, a maioria dessas pessoas estava montada em feras mágicas de baixo ou médio nível, como Vinvolves ou Fanja de Wolves. Quando Linley montou a Pantera Nuvem Negra nas ruas, todas as outras feras mágicas recuaram prudentemente em terror, dando-lhe espaço. Embora os humanos, ao encontrarem feras mágicas estranhas, possam não ser capazes de avaliar com precisão a força da fera, quando uma fera mágica de baixo nível encontrasse uma fera mágica de alto nível, eles seriam facilmente capazes de sentir a diferença de poder.
Uma pantera negra? Um homem muito comum nas ruas da cidade municipal de Serre viu Linley sentado em sua pantera negra e seus olhos imediatamente brilharam. Ele tem uma pantera negra e é exatamente igual à foto. Deve ser ele. O homem imediatamente ficou animado. Ele imediatamente saiu correndo da rua, indo em direção a um pequeno beco, no portão do castelo do governador da cidade municipal de Serre. Assim que Linley viu o portão, descobriu que um grande número de pessoas estava reunido ao redor do portão, aguardando sua chegada. Irmão mais velho, Lei. Um jovem e uma mulher gritaram ao mesmo tempo. Linley imediatamente os reconheceu. A garota que ficou ainda mais madura e bonita era Gené, enquanto o jovem bonito que era meia cabeça mais alto que Gené era provavelmente o adulto Kenny. Kenny e Gené correram entusiasmados. Kenny, agora com 19 anos, disse em voz alta, irmão mais velho, Lei, ouvi dos guardas há muito tempo que um homem montado em uma pantera negra havia chegado. Eu imediatamente imaginei que deveria ser você. Afinal, as panteras negras eram extremamente raras. Havia apenas 2 tipos, panteras de listra negra e panteras de nuvem negra. Irmão mais velho, Lei. O rosto de Gené estava ligeiramente corado e ela olhou com expectativa para Linley. Vamos conversar lá dentro. Linley disse com uma risada calma. Todos eles entraram no castelo. Desde que completou 16 anos, Kenny assumiu oficialmente as responsabilidades de gestão da cidade e, a essa altura, era um governador qualificado. No ano passado, Kenny arrumou uma linda esposa. Na época, Kenny queria convidar Linley, mas infelizmente ele não tinha ideia de onde Linley morava. Gené, você se tornou um mago? Andando pelo corredor, Linley riu ao fazer essa pergunta. Dada a energia espiritual de Linley, ele pôde sentir imediatamente a aura de um mago vindo de Gené. A aura não era particularmente forte. Certo. Um mago do estilo água. Os olhos de Gené brilharam de excitação. Irmão mais velho Lei, depois que você saiu, eu não tive nada para fazer. Depois percebi que com você sendo tão poderoso, se eu não pudesse fazer nada e continuasse sendo um obstáculo para você, isso não seria uma coisa boa. Então fui testar minha afinidade elemental e minha energia espiritual. Eu não esperava ser adequado para treinar magia de estilo água. Quando ela era jovem, Gené era constantemente reprimida por sua tia e, portanto, não tinha chance de treinar magia. Ninguém tinha ideia de que Gené tinha a capacidade de se tornar uma maga, mas meu talento não é muito alto. Depois de 5 anos, ainda sou apenas um mago rank 3, Gené disse calmamente. De modo geral, desde a infância até a idade adulta, a energia espiritual da pessoa crescia continuamente. Mas para gênios como Linley e Reynolds, mesmo que não tivessem treinado magia quando eram jovens e só começassem quando completassem 18 anos, provavelmente teriam começado imediatamente com a energia espiritual de um mago do terceiro. Classificação. 18 anos de crescimento combinados com 5 anos de treinamento. E ainda assim, ela ainda era apenas do terceiro rank. Seu talento só poderia ser considerado mediano, talvez um pouco superior ao de seus magos comuns. Irmão mais velho, Lei, sente-se. Kenny convidou entusiasticamente Linley para sentar no lugar de honra. Deixe-me fazer algumas apresentações. Esta é minha esposa, Irene Aileen. Sentada ao lado de Kenny estava uma jovem muito bonita, que tinha um par de lindos olhos azuis. Neste momento, esta jovem estava olhando para Linley com curiosidade. Quando ela e Kenny começaram o namoro, Kenny frequentemente falava com ela sobre Linley. Irmão mais velho, Lei. Irene disse cortesmente. Kenny, pessoal, sentem-se e relaxem. Não faça tanta cerimônia. Linley disse com uma risada calma. Todos se sentaram, mas Kenny olhou continuamente para Linley. Kenny sabia muito bem que o propósito desta viagem tinha a ver com o acordo de 5 anos que ele havia feito. Passados 5 anos, Gené tinha agora 23 anos. Por causa do treinamento em magia do estilo água, a pele de Gené agora estava brilhando, deixando-a ainda mais bonita. E Gené, agora com 23 anos, agora tinha uma aura mais feminina. Durante esses 5 anos, Gené teve muitos pretendentes. E não apenas da cidade municipal de Serre. Sempre que Gené e Kenny iam participar dos eventos anuais do clã na capital da província de Basil, havia muitas pessoas que tentavam flertar ou passar por Gené. Mas Gené ainda se recusou a prestar atenção a qualquer um deles. Gené. Linley olhou para Gené, indo direto ao cerne da questão. Imagino que você ainda se lembre do nosso acordo de 5 anos. Gené, vou te dizer agora mesmo, no meu coração, eu realmente só posso imaginar você como uma irmã mais nova que precisa de alguém que a cuide. Todo o corpo de Gené tremeu, mas no momento seguinte ela começou a rir. Ao lado dela, Kenny e sua governanta Lambert soltaram um suspiro baixo. Irmão mais velho, Lei. Gené disse. Sinto-me muito feliz por ter um irmão mais velho como você. Não importa o que aconteça, não importa onde, eu te seguirei. Só espero que você não me descarte antes de eu me casar. Linley tremeu ligeiramente. Mas ele imediatamente entendeu que Gené realmente havia decidido segui-lo. Mas a julgar pelo que Gené estava dizendo, ao longo desses 5 anos, Gené já havia se preparado mentalmente para o que ele disse hoje. Então você decidiu me seguir e sair daqui? Linley perguntou. Gené parou por um segundo. Afinal, ela era muito próxima do irmão Kenny. Em seu coração, ela também não suportava se separar dele.
Mas depois de dar uma olhada em Kenny e ver o quão feliz e amoroso ele estava com Irene, as preocupações de Gené desapareceram. Posso segui-lo a qualquer momento, irmão mais velho, Lei. Irmão mais velho, Lei, para onde vamos primeiro? Gené perguntou. Primeiro faremos uma visita a uma pequena cidade perto da capital da província de Basílio. Lilei respondeu. A capital da província de Basílio? Kenny começou e imediatamente disse, irmão mais velho Lei, nosso clã Jaque organizará uma reunião anual na capital da província de Basílio todos os anos. Acontece todos os anos no dia 15 de novembro. O dia chegará em 3 dias. Irmão mais velho Lilei, você estaria disposto a deixar minha irmã ir comigo mais uma vez? De qualquer forma, está na mesma direção. Kenny olhou com expectativa para Lilei. Kenny realmente não suportava se separar da irmã. Ele sabia que Lilei vagava pelo mundo. Uma vez que sua irmã partiu com Lilei, quem sabia quanto tempo levaria até que os dois se encontrassem novamente. Tendo crescido ao lado de sua irmã mais velha, o carinho deles era naturalmente muito profundo. Lilei olhou para Kenny e depois para Gené. Finalmente, ele assentiu. Mutar, iremos juntos para a capital da província de Basílio. Depois que você terminar de participar da reunião anual do seu clã, Gené irá embora comigo. Obrigado. Kenny disse agradecido. Enquanto Lilei fixou residência por alguns dias no castelo da cidade municipal, as forças da Igreja Radiante que estavam escondidas na cidade municipal de Serre ficaram muito entusiasmadas. Aquele Lilei realmente veio para a cidade municipal de Serre. Isso é maravilhoso. Um homem de cabelos brancos disse, com o rosto coberto de excitação. 5 anos completos. Finalmente encontramos Lilei. A Igreja Radiante procurava Lilei inutilmente há 5 anos. Infelizmente, devido à falta de mão de obra dentro do Império O'Brien, suas forças estavam concentradas principalmente em locais como cidades provinciais. Naturalmente, eles não seriam capazes de descobrir Lilei, que estava escondido em uma vila no interior. No entanto, nesta cidade provincial de Serre, o lugar onde Lilei permaneceu por algum tempo, a Igreja Radiante tinha uma boa quantidade de pessoas presentes. Apresse-se e envie uma mensagem para Lady Lindin no campo. Diga a ela que Lilei chegou à cidade municipal de Serre. O homem vestido de branco instruiu imediatamente seus subordinados. Lindin e os outros 5 anjos, ao chegarem ao Império O'Brien, procuraram por Lilei em todos os lugares durante 2 anos inteiros, mas não encontraram nada. No final, sem outras opções, eles se estabeleceram em uma pequena cidade perto da prefeitura de Serre, prontos para agir a qualquer momento. Assim que recebessem alguma notícia, eles sairiam imediatamente. Eles matariam Lilei não importando o custo, mesmo que isso significasse que teriam que morrer com ele. Este foi o destino deles como anjos. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros, capítulo 43 A Reunião em Basílio. Naquela noite, Lilei jantou no salão principal do castelo do governador. Kenny, Gené, venha lá fora um momento. Depois de terminar o jantar, Lilei os chamou e saiu do salão principal para os tranquilos jardins traseiros. Kenny e Gené trocaram olhares e seguiram Lilei até os jardins também. Os jardins à noite eram muito tranquilos. Olhando para Gené e Kenny, Lilei sorriu. Gené, Kenny, há algo que devo informá-los. Kenny e Gené olharam para Lilei, intrigados. A Igreja Radiante e eu temos um ódio profundo entre nós. Não descansaremos até que um ou outro seja destruído. Estas palavras de Lilei imediatamente surpreenderam Gené e Kenny. Eles sabiam que Lilei não era um homem comum, mas não tinham ideia de que ele era diametralmente oposto à Igreja Radiante. A Igreja Radiante era, sem dúvida, uma entidade enorme. Abaixando a voz, Lilei disse, 5 anos atrás, quando lutei com a Igreja Radiante, isso provavelmente fez com que eles soubessem que estou no Império O'Brien. 5 anos atrás, as forças da Igreja Radiante tomaram conhecimento da existência de Aeru. Acredito que apenas com base nisso, eles deveriam ter descoberto como eu segui vocês dois até a cidade municipal de Serre. Muitas pessoas sabiam que naquela época, um misterioso especialista acompanhado de uma pantera negra havia protegido Kenny e Gené em sua jornada para Serre, permitindo que Kenny assumisse o cargo de governador da cidade. Isso não era segredo. Não seria nada estranho para a Igreja Radiante descobrir isso. Suspeito que a Igreja Radiante definitivamente escondeu algumas pessoas na cidade municipal de Serre. Lilei disse calmamente. A partir do momento em que decidiu vir para a cidade municipal de Serre, Lilei já havia feito certos planos. Kissetli já havia trocado golpes com ele antes. Depois dessa luta, a Igreja Radiante certamente teria percebido quão perigoso Lilei era para eles. Se eles não enviassem pessoas imediatamente para matá-lo o mais rápido possível, então a Igreja Radiante seria realmente um bando de tolos. Então o que devemos fazer? Kenny e Gené ficaram bastante perplexos. Gené, em primeiro lugar, deixe-me perguntar a você. Você ainda quer me seguir? Lilei olhou para Gené. Gené assentiu sem qualquer hesitação. Lilei assentiu levemente. Temo que dentro do seu castelo, a Igreja Radiante também tem espiões aqui. É isso que quero que você saiba, que pretendo deixar a cidade municipal de Serre esta noite. O que? Gené olhou para Lilei com espanto. Irmão mais velho, Lei, você planeja sair sozinho? Não se preocupe. Vou sair um pouco antes de você.
Irei primeiro para a capital da província de Basil. Fixarei residência no lado leste do Nile Nair, hotel da cidade. Quando chegar a hora, você pode me encontrar lá. Linley estava muito confiante em sua capacidade de lidar com os homens da Igreja Radiante. No entanto, ele não poderia levar Gené e Kenny junto com ele. Se ele trouxesse um grupo tão grande de pessoas, seria o mesmo que prejudicar Gené e Kenny. O Hotel Nilo da cidade oriental. Este é um hotel muito famoso. Eu sei onde é. Kenny assentiu. Ao longo destes 5 anos, ele fez algumas visitas à capital provincial. Linley fez esses planos há muito tempo. Neste momento, se ele matou ou não as forças da Igreja Radiante não era importante. Afinal, matar essas pessoas não fez grande diferença para a Igreja Radiante. Se ele os encontrasse, ele os mataria. Se ele não fez isso, então esqueça. Quanto a Gené, no momento em que eles se reunissem com os 5 irmãos Barker e Zasler, Linley não estaria mais preocupado com quaisquer esquemas que a Igreja Radiante pudesse ter que jogar. Então vou embora agora. Linley riu. Imediatamente. Gené e Kenny ficaram surpresos. Imediatamente. Dessa forma, os homens da Igreja Radiante não teriam a menor ideia. Linley riu, depois se transformou em um borrão preto, voando pelo ar e desaparecendo dos jardins traseiros. No mesmo momento, a Pantera Nuvem Negra, Airu e Bebe também partiram em alta velocidade. 3 borrões negros brilharam sobre as muralhas de 20 metros de altura da cidade municipal de Serre, atravessando facilmente para o outro lado. Embora as muralhas da cidade fossem úteis contra combatentes comuns, para os especialistas do nível atual de Linley, elas não eram nada mais do que um batente de porta bastante alto. Montando nas costas de Airu, o vento noturno uivava passando por Linley. Descobri que gosto bastante da sensação de viajar à noite. Sentindo o vento frio soprar contra seu rosto, Linley sentiu-se muito revigorado. A luz da lua parecia fazer com que o mundo fosse coberto por uma fina camada de gaze, fazendo tudo parecer tão onírico. Esta noite, havia pessoas andando a cavalo em alta velocidade indo para outros lugares também. Estas eram as pessoas que corriam em direção a Lindin para lhe dar as boas notícias. No entanto, havia uma distância de mais de 100 quilômetros da cidade municipal de Serre até a cidade onde Lindin estava hospedado. Linley só chegou à cidade municipal de Serre ao anoitecer. O supervisor da prefeitura de Serre só recebeu a notícia por volta das 18 horas. Quando ele mandou alguém sair, já eram 7 horas. Por volta das 8 horas da noite, Linley deixou a cidade municipal de Serre. Neste momento, aquele mensageiro ainda estava na estrada. Por volta das 9 horas, o mensageiro finalmente conseguiu chegar à cidade onde Lindin e os outros estavam hospedados. A cidade foi iluminada por incêndios. O pobre homem levado pelo vento frio de novembro finalmente sentiu uma pitada de calor. Senhor Lindin. O mensageiro chegou à residência de Lindin. Ao ver Lindin na porta, ele imediatamente saltou do cavalo. Lord Lindin, algo importante aconteceu. Já descobrimos que Linley chegou à cidade municipal de Serre. Os olhos de Lindin, que estava ali friamente, iluminaram-se de repente. Linley? Lindin ficou chocado e muito feliz. Ela esperou 5 anos inteiros, a ponto de ficar entorpecida. E então, esta noite, este relatório surgiu do nada. Sik, Sik. Todos vocês saiam. A voz fria de Lindin soou algumas vezes, e os outros 5 anjos imediatamente correram. Esses 6 anjos estavam todos usando corpos humanos e, portanto, seu poder era limitado ao de um guerreiro rank 9. Mas a essência deles ainda era a dos anjos. Eles definitivamente obedeceriam às ordens. Para o bem da glória do Senhor, eles estariam dispostos a sacrificar suas vidas a qualquer momento. Ao ouvir que havia notícias do retorno de Linley à cidade municipal de Serre, os outros 5 anjos também ficaram entusiasmados. A missão deles era matar Linley. Vamos, saímos imediatamente. Lindin ordenou imediatamente. Sim, os outros 5 não hesitaram em nada. Lindin e os outros não se preocuparam com o mensageiro. Os 6, apoiando-se nas pernas, imediatamente começaram a correr em direção à cidade municipal de Serre. Como combatentes de rank 9, sem dúvida, a velocidade que podiam alcançar era muito mais rápida que a dos cavalos. A manhã seguinte, dentro de uma mansão muito comum na cidade municipal de Serre. Na noite anterior, Lindin e seu povo fixaram residência aqui ao chegarem à cidade municipal de Serre. O que? Linley desapareceu? Lindin olhou friamente para o homem vestido de branco à sua frente. O homem vestido de branco disse imediatamente, Lord Lindin, as pessoas que posicionamos no castelo do governador da cidade também não sabiam. Eles só descobriram esta manhã que Linley e suas 2 feras mágicas desapareceram. Muito provavelmente, eles deixaram a cidade municipal de Serre. Ban! Lindin bateu com raiva na mesa de pedra à sua frente, quebrando-a em pequenos pedaços. Os outros 5 anjos também ficaram extremamente zangados. Os 6 passaram mais de 5 anos aqui. Eles tinham acabado de receber a notícia da chegada de Linley, mas num piscar de olhos ele desapareceu novamente. O homem vestido de branco estava um pouco nervoso agora. Ele sabia que as 6 pessoas à sua frente eram muito poderosas. Até o supervisor da província administrativa noroeste teve que obedecer às ordens dessas 6 pessoas. No entanto, o homem vestido de branco não sabia que esses 6 eram na verdade anjos.
Somente nos momentos anteriores às mortes, quando Lindin e os outros escolheram dar tudo de si, seu verdadeiro poder como anjo seria colocado em exibição. Investigar. Vá investigar. Descubra para onde Linley foi. Além disso, ative todos os recursos que temos em toda a província administrativa noroeste. Devemos encontrar Linley. Linley deve estar em algum lugar dentro da província administrativa noroeste. Lindin disse com uma voz fria e mortal. Sim. O homem vestido de branco concordou imediatamente. Eles não conseguiram encontrar Linley por 5 anos. Lindin até começou a se preocupar se Linley talvez tivesse deixado o Império O'Brien. Afinal, como não encontraram nenhum vestígio dele, não havia como ter certeza de onde ele realmente estava. Mas pelo menos agora eles sabiam com certeza que Linley estava na província administrativa noroeste. No momento em que Lindin estava furioso com seu desamparo na terceira manhã, eles receberam uma mensagem da capital da província Basil. Linley apareceu na capital provincial de Basil. Assim que receberam a notícia, os outros colegas de Lindin ficaram entusiasmados. Senhor, devemos sair agora? Os 5 olharam para Lindin com expectativa. Lindin era o capitão do time. Na verdade, entre os anjos descendentes, Lindin poderia ser considerado uma pessoa bastante famosa. Os anjos que desceriam em corpos que só poderiam suportar o 9º posto eram quase todos anjos de 2 asas. Apenas 3 deles eram querubins, anjos de 4 asas, e dos 3, Lindin era a única mulher. Esse Mackenzie está na capital da província. Lindin franziu a testa. Mackenzie atingiu o nível santo há quase 60 anos. Pelos nossos relatórios, seu poder pode ser considerado de nível santo intermediário. Se ele interferisse, as coisas ficariam complicadas. Senhor, se fossemos fazer tudo, matar Mackenzie não deveria ser muito difícil. Outro anjo próximo, conhecido como Sik, falou. Certo. Ao fazer tudo para fora, podemos permitir que nossos corpos entrem em colapso e utilizem todo o nosso verdadeiro poder. Nós 5 somos todos anjos de 2 asas, enquanto você, Senhor, é um querubim. Embora seja apenas por um curto período de tempo, deveria ser o suficiente para matar Linley. Ao ouvir as palavras de seus subordinados, Lindin hesitou. De fato, se os anjos ignorassem o seu colapso físico, eles poderiam de fato usar todo o seu poder real por um curto período de tempo. Mas muito provavelmente, depois de apenas 2 ou 3 ataques, seus corpos teriam virado cinzas. Quando um querubim e 5 anjos de 2 asas usaram a formação de batalha dos anjos e permitiram que seus corpos desmoronassem ao usar todo o seu poder, até mesmo um combatente de nível santo intermediário poderia morrer em suas mãos. Sem pressa, Lindin disse calmamente. Todos, acalmem-se. Fazer tudo para fora é nosso último recurso. Afinal, antes da transformação, Linley não é tão impressionante. Em vez disso, podemos encontrar uma oportunidade onde Linley esteja em sua forma humana e matá-lo diretamente. Senhor, então sua intenção é... Os 5 olharam para Lindin. Esse Linley não reconhece nós 6. Uma sugestão de sorriso cruel estava no rosto de Lindin. Naquele dia, o grupo de Lindin, liderado pelo homem vestido de branco, saiu em belos cavalos da cidade municipal de Serre. Senhor, a carruagem militar à frente pertence aos soldados do governador da cidade de Serre. O homem vestido de branco relatou em voz baixa a Lindin e aos outros assim que os viu. Oh, são Gené e Kenny. Lindin olhou para a caravana distante. O relacionamento de Gené e Kenny com Linley era algo que Lindin conhecia bastante. Seus subordinados foram misturados à caravana? Lindin baixou a voz. Sim, senhor. O homem vestido de branco assentiu. Sorrindo, Lindin disse. Tudo bem. Por enquanto não precisamos prestar atenção a eles. O grupo de Lindin viajou claramente em um ritmo muito mais rápido que o grupo de Kenny e Gené. Em um piscar de olhos, eles passaram por eles. A razão pela qual Kenny e Gené estavam fazendo esta viagem. A saída para a cidade provincial de Basil foi porque eles precisavam comparecer ao jantar anual. A equipe de Lindin e a caravana de Gené dirigiam-se para a capital da província de Basil. Quanto a Linley, há algum tempo atrás, ele havia se estabelecido em um hotel na zona leste da cidade. Havia uma pequena mansão localizada logo atrás do hotel. Linley estava hospedado lá. Vim para a capital da província de Basílio de uma forma tão grandiosa. Muito provavelmente, os homens da Igreja Radiante me reconheceram. Eu me pergunto quem a Igreja Radiante enviará na próxima vez? Linley não estava nem um pouco preocupado. Na verdade, ele estava bastante ansioso. Ainda não encontrei ninguém que pudesse lutar comigo de frente ou me forçar a usar o nível sem ondas em camadas das verdades profundas da Terra. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 44 Vizinhos. A capital provincial de Basílio foi a base de operações do antigo clã Jaque, aqui na província administrativa noroeste. Aqui na província administrativa do noroeste, o clã Jaque poderia ser considerado o rei local. Durante a reunião anual do clã, todos os vários ramos do clã corriam para a capital provincial. Na parte nordeste da capital provincial, existia um castelo extremamente grande e antigo. Esta foi a sede do clã Jaque. Calendário Yulan, ano 10.008. 14 de novembro.
Este era um dia em que o castelo do clã Jaque estaria sempre decorado e bem iluminado. O número de guardas no portão também triplicou em comparação com o passado. Além disso, muitos membros do clã estavam passando pelos portões neste dia, vindos de todo o mundo. Irmã, o castelo do clã é muito maior que o nosso, pelo menos 10 vezes maior. Kenny espiou pela porta de tecido de sua carruagem enquanto suspirava de espanto. Esta carruagem continha 3 pessoas. Kenny, Irene e Gené. Gené também olhou pela porta. Assentindo, ela disse, o clã claramente tem muito mais especialistas do que nós também. Só me pergunto se o bisavô também estará lá. O bisavô de quem Gené falou era Mackenzie. Todos os anos, na reunião anual, Mackenzie às vezes comparecia, mas às vezes não. No entanto, há 2 anos, Mackenzie apareceu uma vez. Esse avistamento satisfez o desejo de Gené e Kenny de ver o herói que todos no clã adoravam. É muito possível. Irene nunca viu o bisavô. Kenny segurou as mãos da esposa. A caravana chegou rapidamente aos portões do castelo. Parou. Gené, Kenny e Irene conheciam as regras. Eles desceram da carruagem. Gené. Uma voz feliz e provocadora soou. Imediatamente ao ouvir essa voz, Gené franziu a testa, mas depois esboçou um sorriso. Ela virou a cabeça e olhou para um jovem com cabelos brilhantes. Primo Albert, Aibot. Primo Albert. Kenny e Irene também disseram com cortesia. Albert parecia alguém cheio de si. Ser educado desde jovem lhe deu o ar de um clã antigo e nobre, mas só de olhar em seus olhos e rosto, qualquer um poderia dizer que esse homem era um libertino de cabeça vazia. Mas Albert era o filho mais velho do atual líder do clã Jaque, e também era o sucessor do cargo. O futuro líder do clã Jaque. Quem ousaria desprezar Albert dado seu status? Gené, você está ficando mais bonita a cada ano. Kenny e Irene, não fiquem aí parados como idiotas, entrem. Albert acompanhou calorosamente Gené e os outros até o castelo. Como a reunião familiar foi no dia 15 de novembro, muitas pessoas chegaram no dia 14. Na noite do dia 14, o castelo do clã Jaque estava extremamente animado. Irmã mais velha, sentindo-se frustrada por causa de Albert de novo, Kenny entrou no quarto de Gené. Vendo Gené parada na janela e suspirando, ele imediatamente pôde adivinhar o que Gené estava pensando. Gené virou a cabeça para olhar para o irmão mais novo. Franzindo a testa, ela disse, esse Albert não tem boas intenções. Cada vez que estivermos em nossa reunião de clã, ele virá me incomodar. Esses dias nunca passam facilmente. Mana, Kenny pegou a mão da irmã. Desculpando-se, ele disse, eu sei que a única razão pela qual você não foi com o irmão mais velho, Lei, foi porque queria passar mais alguns dias comigo. Kenny. Gené deu um tapinha carinhoso na cabeça de Kenny. Kenny, você é ainda mais alto do que eu agora. Kenny abaixou a cabeça silenciosamente. Gené cuidava de Kenny desde que eram jovens. Desde que chegaram à União Sagrada, a mãe deles estava gravemente doente e por isso Gené cuidava de Kenny como uma mãe faria. O carinho entre esses 2 irmãos era muito profundo. Gené, prima Gené. A voz de Albert soou novamente. Gené e Kenny franziram a testa, nenhum traço de alegria em seus rostos agora. Esse Albert era realmente tão chato e sufocante quanto uma jiboia. Num piscar de olhos, Albert chegou à porta. Gené. Ah, Kenny, você também está aqui. Albert sorriu. Gené, estamos organizando um pequeno banquete no salão principal. Gené, vamos juntos. Eu consegui que algumas pessoas preparassem vários lindos vestidos de noite para você. Gené balançou a cabeça. Não há necessidade. Estou me sentindo um pouco tonto e um pouco indisposto. Por que você não estaria se sentindo bem? Deixe-me ver. Albert realmente deu um passo à frente, com a intenção de tocar Gené pela testa. Gené imediatamente deu 2 passos para trás. Kenny riu de lado. Primo Albert, minha irmã não está se sentindo bem. Deixe-a descansar bem. Albert ficou ali por um momento, depois riu e assentiu. Mutar. Ele então olhou para Kenny. Kenny, venha comigo por um momento. Prima Gené, tenha um bom descanso. Se precisar de alguma coisa, é só avisar os criados. Ele lançou a Kenny um olhar significativo. Kenny assentiu e seguiu Albert para fora. Dentro do jardim florido, Albert e Kenny caminhavam juntos. Albert ficou em silêncio e Kenny também não disse nada. Depois de muito tempo. Kenny, como é ser o governador de uma cidade provincial? Albert perguntou de repente. Kenny ficou surpreso. Lentamente ele disse, muito bom. Albert riu e assentiu. Claro que é bom. Você governa milhões de pessoas, Kenny. Você deve entender que toda a província administrativa do Noroeste tem apenas 10 cidades provinciais. Cargos como o de governador de cidade são muito procurados e muitas pessoas ficam de olho nesses cargos. Afinal, nosso clã Jaque é um clã grande. Como se entendesse alguma coisa, Kenny assentiu. O clã Jaque estava continuamente iniciando novas filiais. Naturalmente, cada geração foi mais numerosa que a anterior. No passado, a razão pela qual o pai de Kenny, o Conde Wade, teve a sorte de receber o governo foi porque ele mantinha relações muito próximas com o líder anterior do clã. Na verdade, os vários governos da cidade eram totalmente controlados e decididos pelo líder do clã Jaque. Afinal, o clã Jaque tinha autoridade exclusiva sobre a gestão da província administrativa do Noroeste.
Kenny, você deveria saber que muitos dos meus irmãos mais novos cresceram agora, como meu terceiro irmão. No momento ele é apenas um major do exército. Muitas dessas pessoas gostariam muito de se tornar governador de uma cidade provincial. Albert olhou para Kenny com uma expressão que era e não era um sorriso. Kenny sabia o que Albert estava insinuando. E não apenas meus irmãos. Meus tios também. No passado eles não conseguiram superar seu pai, mas nunca desistiram. Albert olhou para Kenny. Kenny, tenho uma impressão muito boa de você. Mas você deve entender que para conseguir alguma coisa, você tem que dar alguma coisa. Kenny ficou em silêncio. Kenny, você assumiu o governo da cidade, sim, mas eu, o futuro líder do clã, posso fazer você perdê-lo também. Albert percebeu que Kenny estava em silêncio e começou a falar com mais frieza. Primo Albert, vá em frente e declare seus desejos. Kenny forçou um sorriso no rosto. Alberto riu. Haha, você é meu primo. Claro que não vou forçá-lo a fazer nada. Só espero que possamos aprofundar ainda mais nosso relacionamento. Por exemplo, você pode fazer com que sua irmã mais velha se case comigo. O que você acha? Kenny estava cheio de raiva. Ele conhecia as intenções de Albert há muito tempo. Uma mulher tão gentil, bonita e virtuosa como Gené, especialmente depois de começar a treinar magia do estilo da água, era uma senhora refinada e muito hipnotizante. Albert estava desejando-a o tempo todo. Mas Albert já tinha 30 anos e 3 esposas. Se a irmã de Kenny se casasse com ele, ela não passaria de uma concubina. Além do mais, sua irmã iria seguir Linley. Primo Albert, já lhe disse que minha irmã já tem alguém de quem gosta. Kenny disse impotente. Que piada. Albert zombou. Kenny, se sua irmã tem alguém de quem ela gosta, por que ela ainda não se casou? E mesmo que ela goste de alguém, podemos simplesmente ir em frente e matá-lo. Albert já desejava Gené há algum tempo. Ela não era apenas linda, ela era uma maga. Depois de uma pessoa treinada em magia, sua longevidade seria estendida. Muito provavelmente, mesmo quando tivesse 60 ou 70 anos, Gené pareceria uma senhora de 30 anos. Albert naturalmente desejava uma esposa assim. Você não pode matá-lo. A pessoa que minha irmã gosta é um especialista de 9º posto. Kenny se decidiu. Um combatente de rank 9? Albert franziu a testa. Isso foi problemático. Se ele fosse o atual líder do clã, ele poderia usar os poderosos soldados do clã para matar aquele especialista do 9º posto. Mas ele foi apenas um sucessor. As pessoas à sua disposição eram bastante limitadas e também não eram muito poderosas. Kenny, é melhor você não estar mentindo para mim. Albert olhou friamente para Kenny. Kenny curvou-se ligeiramente. Primo Albert, definitivamente não estou mentindo. Minha irmã gosta dele. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Primo Albert, não vou incomodá-lo mais. Eu digo-te adeus. Albert soltou um suspiro frio, olhando para Kenny enquanto ele saía. 5 anos. Albert olhou na direção do quarto de Gené. Desta vez, eu definitivamente não posso deixar Gené escapar novamente. Então, e se ele for um especialista do 9º posto? Ele se atreve a vir e causar problemas para o clã Jack? Uma expressão feroz e de lobo estava nos olhos de Albert. No dia 15, Linley dirigiu-se à sede do conglomerado Dawson no início da manhã. Usando seu medalhão mostrando que ele era um ancião, ele enviou algumas pessoas à Vila Cloudpeax para informar Zasler e os outros que ele iria se atrasar. E então, Linley ficou tranquilamente no Hotel Nilo. Havia mais de 10 mansões atrás do Hotel Nilo, todas altas e bem feitas. Linley estava residindo em um deles. Dentro de seu pátio, Linley terminou de esculpir uma escultura e então começou a agitar sua espada pesada de adamantina como quisesse. Beb e Airu descansaram preguiçosamente no chão. Depois de treinar com a espada por algum tempo, Linley parou. Um pensamento repentino veio à mente. Já se passou 1 ano desde que alcancei o pico do 8º posto. No último mês, sempre tive a sensação de que estou prestes a avançar, mas por algum motivo, só falta um pedacinho. Para uma pessoa comum, passar do pico do 8º para o 9º posto não era grande coisa. Mas para os guerreiros supremos, a diferença entre os dois era extremamente grande. Ao entrar no rank 9, Linley em forma dracônica estaria no nível santo. Não posso ser muito precipitado. Minha velocidade de treinamento já é muito rápida. Linley ainda estava bastante calmo. Olhando para o sul, Linley mais uma vez começou a pensar em seu irmão mais novo, Varton. Quando eu alcançar o rank 9, irei em direção à capital imperial e me encontrarei com meu irmão mais novo. Já faz muito tempo que não vejo Varton. Desde que Varton saiu de casa quando tinha 6 anos, e foi para o Império O'Brien junto com o governante Airi, os dois irmãos nunca mais se encontraram. E agora Varton tinha 22 anos. Em mais um mês, ele faria 23 anos. Linley virou-se de repente e olhou para as paredes do pátio. Os vários solares geridos pelo hotel eram todos bastante próximos uns dos outros, com cada lote de terreno dividido em 2 solares. Neste momento, na mansão adjacente à de Linley, a pessoa que estava alugando aquela mansão havia escalado o muro e estava espiando nesta direção. Esta convidada era uma jovem extremamente adorável e ágil. Seus olhos inocentes estavam olhando na direção de Linley, mas estavam presos na pantera nuvem negra no chão. Uau, que pantera enorme! A jovem pulou o muro com muita agilidade e depois correu em direção a Eru. Não toque nele! Linley gritou imediatamente.
A jovem parou sorrindo e rindo de Linley. Irmão mais velho, nunca vi uma pantera negra tão adorável e grande. Posso, por favor, tocá-lo? Esta jovem tinha a cabeça cheia de cabelos prateados e seus olhos eram muito inteligentes. Ela tinha um sorriso brincalhão no rosto, mas estava vestida com o traje de uma guerreira. Linley deu uma olhada nessa garota de cabelos prateados. O poder de um guerreiro era difícil de avaliar apenas olhando para eles, mas Linley podia dizer pela aura dessa garota que ela era pelo menos uma guerreira de rank 7, ou talvez até superior. A Eru não gosta de ser tocado por outras pessoas. Linley disse calmamente. A garota de cabelos grisalhos não pôde deixar de fazer beicinho, torcendo o nariz enquanto franzia a testa. HMPH, eu não acredito em você. As feras mágicas do meu professor muitas vezes me deixam tocá-las. A garota de cabelos prateados correu diretamente em direção a Eru. Groou! A Eru de repente se levantou, mostrando suas presas afiadas enquanto olhava friamente para a garota de cabelos prateados. A garota de cabelos grisalhos ficou imediatamente assustada e tropeçou 2 passos para trás. Eu te disse, a Eru não gosta de ser tocado. Chega, você pode voltar para sua casa agora. Linley pediu diretamente para ela sair. A garota de cabelos prateados sorriu encantadoramente para Linley. Meu mestre me disse que as feras mágicas do tipo Pantera são muito formidáveis. Então, irmão mais velho, você deve ser muito poderoso também. Posso treinar com você? Star? Linley não gostava que sua vida fosse interrompida por outras pessoas. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Danlan, ponto. A garota de cabelos prateados disse com um sorriso adorável. Você pode me chamar de Lei. Mas não tenho tempo para você. Você pode voltar agora. Linley ainda falava fria e calmamente. Para uma jovem ser pelo menos uma guerreira rank 7, ela não era tão simples quanto parecia. A garota de cabelos prateados fez beicinho, impotente. Oh, entendi. E então ela se virou e saiu, embora seu coração estivesse cheio de frustração. Esse Linley é realmente um sujeito frio. Chegar perto dele será difícil. Mas também não vou desistir tão facilmente. Se eu puder matá-lo facilmente, eu farei. Essa garota de cabelos prateados era Lindin. Mas em termos de temperamento, Lindin mudou dramaticamente. No passado, ela era um anjo gelado. Mas agora, ela se tornou adorável e animada. Era preciso admitir que suas habilidades de atuação eram formidáveis. Oh, irmão mais velho Lei, você é um escultor? Lindin olhou para a escultura que Linley acabará de completar e imediatamente correu de excitação. Olhando para ele, ela disse alegremente, meu professor também gosta de esculturas, mas não sabe se esculpir. Enquanto falava, Lindin inspecionou cuidadosamente a escultura com grande curiosidade. Linley franziu a testa. Essa garota de cabelos prateados era realmente chata. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 45 Atos Viciosos. Esta escultura foi uma que Linley acabou de terminar há pouco tempo. Dada a habilidade atual de Linley, sua escultura em pedra também estava em um nível extremamente alto. Esta jovem de cabelos prateados examinou cuidadosamente a escultura de todos os ângulos. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Depois de inspecionar a escultura com muito cuidado por um tempo, ela virou a cabeça para olhar para Linley. Irmão mais velho Lei, sinto que esta sua escultura é melhor que as do meu mestre, mas não sei exatamente como descrevê-la. Apesar de uma garota tão adorável olhar para ele assim, Linley só se sentiu irritado. Senhorita Danlan, preciso treinar. Linley disse com tato. A garota de cabelos prateados assentiu. Ok, vou sair imediatamente. Assim que ela disse estas palavras, Linley soltou um suspiro de alívio. Mas então a garota de cabelos grisalhos continuou. No entanto, irmão mais velho, Lei, depois de terminar o treinamento, você precisa me ensinar a esculpir em pedra. Linley endureceu o rosto. A escultura em pedra é uma das formas artísticas de primeira linha. Como posso transmitir tão facilmente seus segredos a outras pessoas? Na verdade, a maioria dos escultores de nível mestre não aceitaria facilmente discípulos. Oh! A garota de cabelos prateados abaixou a cabeça desapontada, começando a caminhar até a parede próxima. E então, com um salto fácil, ela pulou para o outro lado. Ela finalmente se foi. Linley soltou um longo suspiro. Mas então, a cabeça da garota de cabelos prateados apareceu por cima do muro. Irmão mais velho Lei, tenha um bom treino. Depois que você terminar, irei encontrar você. Depois de falar, ela desapareceu novamente. Lindin voltou para seu quarto. Sentando-se em uma cadeira, seu rosto voltou à frieza habitual e seus olhos estavam tão gelados e impiedosos como sempre. Se Linley a visse, ele não seria capaz de acreditar que alguém fosse capaz de agir tão bem. Esse Linley desconfia de todos e não deixa ninguém se aproximar dele facilmente. Isso é bastante problemático. Como um anjo descendente, Lindin realmente não desejava que ela e os outros 5 anjos morressem ao lado de Linley. Porém, como anjo, ela não podia desobedecer às ordens. Um passo de cada vez. Se ela pudesse facilmente matar Linley de alguma forma, isso não seria melhor do que sacrificar sua vida? Dada a quantidade de cuidado que Linley demonstrou com Gené e Kenny, não faz sentido que ele seja tão desconfiado comigo. Lindin criou esse plano depois de saber como Linley tratou Gené e Kenny. Contanto que Lindin pudesse chegar perto de Linley,
Dado seu poder como combatente rank 9, ela poderia subitamente emboscá-lo de perto em sua forma humana. Ela tinha mais de 90% de chance de matá-lo nesse tipo de situação. Talvez tenha sido porque ele sentiu meu poder. Lin Jin balançou a cabeça. Este Linley não tem senso de curiosidade. Mencionei meu mestre várias vezes, mas ele ainda não me perguntou quem é meu mestre. Lin Jin na verdade preparou uma cadeia inteira de linhas para enganar Linley. Embora Lin Jin parecesse muito jovem, na realidade, sua idade real era provavelmente muito maior que a de Duerrin Covart. Só que os 10.000 anos que passou no reino divino do soberano radiante não foram tão impactantes para ela quanto as décadas que passou aqui. Pela sua personalidade e atitude, aquela garota de cabelos grisalhos parece uma princesinha irracional. Linley franziu a testa. Mas o poder dela. Na verdade, Linley estava continuamente cauteloso com as forças da Igreja Radiante. No que diz respeito a Linley, as forças da Igreja Radiante já deveriam tê-lo localizado aqui. E agora, de repente, uma jovem guerreira rank 7 apareceu? Mesmo que ela parecesse animada e fofa, Linley não confiaria facilmente nela. Antes de confiar em alguém, ele levaria em consideração a força deles. Se ela fosse uma garotinha fraca que não tivesse forças para matar uma galinha, a atitude de Linley provavelmente teria sido muito melhor. Afinal, mesmo se você desse uma arma a uma garota, ela não seria capaz de machucá-lo. Mas esta jovem era diferente. Se ela o atacasse repentinamente de perto, seria muito possível que ela o ferisse gravemente ou o matasse. Será que o assassino que a Igreja Radiante enviou atrás de mim desta vez é esta jovem? Mas pensando no olhar inocente e puro nos olhos da garota de cabelos prateados, Linley achou bastante difícil de acreditar. Aquela noite, a garota de cabelos grisalhos voltou, mas desta vez veio empurrando um carrinho de comida do hotel pelo portão da frente. Irmão mais velho, Lei, tomei o lugar do criado entregando o jantar para você. A voz clara de Lin Jin soou. Seu rosto estava coberto de sorrisos, mas Linley, olhando para ela, sentiu apenas uma dor de cabeça chegando. Você novamente? O que há algum problema? Lin Jin fez beicinho e depois deu uma risadinha. Irmão mais velho, Lei, eu trouxe o jantar para você, então você me ensina escultura em pedra, ok? Não. Linley recusou. Avarento. Lin Jin torceu o nariz. Quando cozinho para meu professor, ele fará tudo o que eu pedir. Você é um sujeito mesquinho. Seu professor é seu professor, eu não sou. Linley simplesmente não concordaria. Este estranho era pelo menos do 7º posto, e talvez até mais alto. Linley não permitiria que esta guerreira se aproximasse dele, enquanto ensinar alguém a esculpir em pedra definitivamente exigiria que eles estivessem em contato físico próximo. Afinal, esse período era o período em que ele esperava que a Igreja Radiante agisse contra ele. Lembrar. Não quero que você entregue meu jantar, Linley disse friamente. O rosto de Lin Jin mudou e ela olhou com raiva para Linley. Seu desgraçado. Você não sabe quando alguém está sendo bom com você. Eu definitivamente irei contar ao meu mestre. Ele virá aqui e matará você. Me mata. Linley olhou para a expressão de raiva no rosto da garota. Claro, meu mestre é muito poderoso. A garota de cabelos prateados disse arrogantemente. Quem é esse seu mestre tão poderoso? Linley perguntou. A garota de cabelos grisalhos disse arrogantemente, eu vou te contar. O nome do meu mestre é Aidson Eidson. O santo da espada monolítica, Aidson? Linley ficou surpreso. Em todo o Império O'Brien, se o deus da guerra fosse considerado o especialista número 1, então, sem dúvida, o segundo maior especialista seria o santo da espada monolítica, Aidson. Este santo da espada monolítica estava no auge do nível santo há muitos anos e nunca havia perdido um único duelo contra qualquer especialista em nível santo. Ele foi impecável tanto no ataque quanto na defesa. Além disso, ele era uma pessoa muito fria e distante. Praticamente nada foi capaz de impedir o seu desenvolvimento. Um especialista de nível santo impecável e perfeito que se elevava acima de todos os outros. Sua perfeição foi a razão pela qual outros o apelidaram de Santo da Espada Monolítica. Então agora você sabe que deveria ter medo? A garota de cabelos prateados riu arrogantemente. Mas não se preocupe. Contanto que você me ensine a esculpir em pedra, não contarei ao meu professor. Não admira. Linley olhou para a garota de cabelos prateados. Em que posição você está atualmente? O 8º posto já. A garota de cabelos prateados disse com orgulho. O que você acha? Todo o Império não tem muitos especialistas do 8º posto que sejam mais jovens que eu. Linley olhou para a garota de cabelos prateados. Senhorita Dunlan, você pode voltar e dizer ao seu professor que não estou disposto a lhe ensinar escultura em pedra. Quero ver se ele vem e me mata. A garota de cabelos grisalhos se assustou e então sua atitude suavizou. Implorando, ela disse, irmão mais velho Lei, estou te implorando, apenas me ensine, ok? Enquanto falava, ela se aproximou de Linley. Linley deu 3 passos para trás, recuando para o salão principal. Senhorita Dunlan, preciso descansar agora. Você deveria voltar. Linley fechou a porta de sua mansão. HMPH. A garota de cabelos grisalhos soltou um suspiro e saiu. Nos 2 dias seguintes, a garota de cabelos grisalhos tentaria todo tipo de coisa. Ela compraria roupas lindas para levar para Linley como presente, ou fingiria ser muito lamentável e apenas observaria Linley.
Era como se ela se recusasse absolutamente a aceitar o fato de que Linley não a ensinaria a esculpir em pedra. O quarto dia. Esta manhã, Lindin veio ao pátio de Linley mais uma vez, como fazia todos os dias. Irmão mais velho Lei, estou saindo agora. Lindin disse com uma voz um tanto perdida. Linley olhou para a garota de cabelos prateados com alguma surpresa. Nos últimos 3 dias, Linley foi atormentado por essa garota a ponto de sentir dor de cabeça sempre que a via. Além do mais, Linley ainda não tinha certeza de quem realmente era essa garota. Alguém pertencente à Igreja Radiante? Ou discípulo do Santo da Espada Monolítica? Mas quanto mais ele interagia com Lindin, mais Linley sentia que essa garota de cabelos grisalhos era realmente do tipo brincalhão e ativo. Ele realmente não achava que ela pertencia à Igreja Radiante. Se ela é uma assassina da Igreja Radiante, então estou realmente impressionado com suas habilidades de atuação. Linley disse secretamente para si mesmo. Lindin olhou para Linley impotente. Irmão mais velho Lei, sempre adorei meu mestre, e meu mestre também gosta de escultura. Eu realmente queria esculpir uma boa escultura para ele, mas você não está disposto a me ensinar. É inútil se você não tiver tempo e talento suficientes. Linley balançou a cabeça. Os olhos de Lindin brilharam. Ela disse rapidamente, tenho tempo e talento. Você é um mago do estilo terra? Linley perguntou de repente. Não. Lindin balançou a cabeça e perguntou interrogativamente. O que isso tem a ver com ser um mago do estilo terra? Linley balançou a cabeça. Se você não é um mago do estilo terra, isso significa que você não tem o talento necessário para aprender escultura em pedra comigo. Linley estava dizendo a verdade. A escola de escultura Straight XL exigia que o escultor fosse um mago do estilo terra. Você está apenas inventando isso. Lindin deu um passo à frente, apontando para Linley com um dedo. Nunca ouvi ninguém dizer que esculpir em pedra exigia que alguém fosse um mago do estilo terra. Há muitas coisas que você não sabe. Linley riu calmamente. Neste momento, Lindin estava a cerca de 2 metros de distância de Linley. Lindin estava calculando para si mesma, 2 metros de distância. Em sua forma humana normal, sou mais poderoso que Linley. Eu deveria ter a chance de matá-lo. Originalmente, Lindin queria que os dois estivessem ainda mais próximos antes de fazer seu movimento. Mas Linley não lhe deu chance. Irmão mais velho Lei, eu sei que você está mentindo. Irmão mais velho Lei, só quero te perguntar uma última vez. Você está disposto a me ensinar escultura em pedra? Lindin olhou para Linley com olhos esperançosos. Linley balançou a cabeça. Oh! Lindin abaixou a cabeça desanimada. Mas neste exato momento, Lindin de repente atacou Linley, movendo-se tão rápido quanto um relâmpago, enquanto de dentro da mão direita de Lindin, uma adaga apareceu. 2 metros. Eles estavam muito perto. Mas então, uma estranha luz violeta brilhou. Lindin apenas sentiu como se o flash violeta da espada tremeluzisse por toda parte, mudando de posição constantemente. De alguma forma, envolveu sua adaga e seu braço também. HMPH. Lindin imediatamente largou a adaga enquanto batia a mão esquerda diretamente em Linley. Estrondo. Suas 2 mãos se chocaram e Lindin avançou apressadamente. Mas Linley moveu-se para trás de uma forma estranhamente graciosa, num piscar de olhos recuando para o canto da parede. Rosnar. Airu e Beb estavam ao lado de Linley, mas antes que Airu e os outros pudessem atacar, Lindin recuou imediatamente. Você quer me matar? Linley olhou friamente para Lindin. Erguendo a cabeça, Lindin disse com raiva, Lei, ouça. Eu, Danlan, nunca implorei a ninguém em toda a minha vida como fiz agora. Mesmo quando estou com meu mestre, nunca agi assim antes. 3 dias inteiros. Tentei de tudo para implorar que você me ensinasse, mas você se recusou a fazê-lo. E daí se eu quiser matar você agora? Há algo de errado nisso? Essa lógica arrogante. Linley olhou para Lindin. Lindin estava no portão da mansão de Linley, olhando com raiva para ele. Se você tem a capacidade de fazer isso, venha e me mate. Meus colegas aprendizes chegarão em breve. Se você se atrever a me intimidar, vou contar a eles sobre isso. Neste momento, o desejo de matar de Linley já havia sido despertado. Independentemente de essa garota Danlan ser realmente a aluna do Santo da Espada Monolítica, ou se não era, ela definitivamente havia tentado matá-lo naquele momento. Mas Linley teve uma estranha sensação de perigo. Ele não conseguia explicar claramente de onde vinha, mas esse sentimento o estava alertando. Não persiga Danlan. Se você fizer isso, será muito perigoso. HRMPH, você não tem coragem de me matar, certo? Então eu vou embora. Lindin arrogantemente empurrou a porta da mansão e começou a sair. Linley não a perseguiu, apenas enviando uma ordem mentalmente. Beb, passe pelos túneis subterrâneos e dê uma olhada para ver o que tem lá fora. Agora mesmo, do lado de fora do portão de Linley. Os outros 5 especialistas do 9º posto estavam todos fora do portão. Eles haviam assumido suas posições há muito tempo, prontos para se juntar a Lindin na formação de Batalha dos Anjos a qualquer momento. Quando Lindin saiu do pátio, ela usou os olhos para sinalizar aos outros 5. Aqueles 5 seguiram silenciosamente atrás de Lindin, partindo rapidamente. HMPH. Saindo do hotel, Lindin ficou muito infeliz. Se naquele momento Linley tivesse me perseguido, nós 6 poderíamos ter matado Linley em um piscar de olhos.
Mas ele continuou escondido em sua mansão, com aquelas duas feras mágicas ao lado dele. Mesmo se nós 6 corrêssemos para dentro, dada a velocidade de Linley, ele definitivamente seria capaz de fugir. Lindin sabia muito bem que matar Linley na capital provincial não era uma decisão sábia. Afinal, Mackenzie estava morando naquele castelo próximo. Dada a velocidade de Mackenzie, ele provavelmente poderia voar até aqui num piscar de olhos. Senhor, o que devemos fazer? Os outros 5 estavam olhando para Lindin. Execute a próxima estratégia. Lindin disse friamente. Quanto a matar Linley em um ataque suicida, essa é uma opção de último recurso, a ser usada somente se não tivermos outras escolhas. Os outros 5 assentiram. Mesmo os anjos não estariam dispostos a jogar fora suas vidas tão facilmente. Lindin de repente viu um homem e uma mulher sendo escoltados por alguns guardas. Lindin já tinha visto fotos de Gené e Kenny antes. Eu ainda não tinha ido procurá-los, mas eles realmente se entregaram para mim? Os lábios de Lindin começaram a se curvar em um sorriso. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 46 Uma mudança de planos. Dentro do pátio. Chefe, agora mesmo, quando cavei nos túneis e saí, vi que 5 homens saíram ao lado daquela garota Danlan. Os olhos de Beb estavam brilhando com uma luz raivosa. Aquela mulher má. Ela definitivamente tinha mais intenções. Linley riu calmamente. Não há necessidade de pensar demais nas coisas. Aquela mulher era quase certamente alguém que a Igreja Radiante enviou para me matar. Agora mesmo, se eu tivesse corrido atrás dela, provavelmente assim que eu saísse do portão, as pessoas que estavam emboscadas do lado de fora teriam atacado ao mesmo tempo e me matado. Se ela já não tivesse decidido me matar há muito tempo, por que ela teria arranjado pessoas para fazer uma emboscada? Além do mais, eu não conseguia sentir essas pessoas. Ele não foi capaz de detectar a presença daqueles 5 homens escondidos do lado de fora. Esses 5 homens eram definitivamente especialistas que não eram mais fracos que ele. Mestre, o que devemos fazer então? A Eru transmitiu mentalmente. Com o pensamento, Linley convocou sua espada pesada de adamantina para suas mãos. O que deveríamos fazer? Não precisamos nos importar com eles. Quando Gené retornar, eu a levarei imediatamente daqui. Se eles me seguirem, eu os matarei. Contanto que ele não fosse emboscado, depois de se transformar em sua forma draconiana, com a espada pesada de adamantina na mão, Linley estava confiante em lidar até mesmo com um especialista em nível santo em estágio inicial. Pouco tempo depois, irmão mais velho, Lei, aquela voz familiar soou. Digitar. Linley riu enquanto se levantava, abrindo casualmente o portão. Gené e Kenny entraram. Kenny olhou para Linley, suspirando. Irmão mais velho, Lei, minha irmã quase se aproveitou dessa vez. Felizmente fui cauteloso e organizei pessoas para cercar e proteger o quarto dela. Tendo vantagem sobre? Linley olhou para Gené. Gené balançou a cabeça e riu. Não é nada. É só que Albert, o primeiro sucessor da posição de líder do clã. Esta noite, ele estava planejando entrar secretamente no meu quarto. Felizmente, meu irmãozinho tomou algumas medidas de precaução, que Albert também tinha medo de que essa situação saísse do controle. Afinal, havia muitas pessoas dentro do castelo. Esse Albert sempre teve mais intenções com você. Não me atrevo a ser pego de surpresa, mesmo se eu deixar de ser governador da cidade. E daí? Não importa o que aconteça, não vou permitir que aquele bastardo se aproveite de você, mana. Kenny disse solenemente. Um tanto emocionada, Gené olhou para seu irmão mais novo. Linley olhou para Kenny com elogios nos olhos também. Irmã, no futuro, quando você seguir o irmão mais velho Lei, você terá que cuidar bem de si mesma. Os olhos de Kenny estavam começando a ficar vermelhos. Mas enquanto você estiver com o irmão mais velho Lei, não estou muito preocupado com você. Lindin estava parado não muito longe do hotel e observou Gené e seu irmão mais novo entrarem. Vamos sentar aqui perto e descansar por enquanto. Lindin apontou para o primeiro andar do hotel. Mas enquanto descansamos, temos que ficar de olho nas coisas lá fora. Quando Gené e Kenny saírem, nós os seguiremos imediatamente. Os outros 5 assentiram e seguiram Lindin até o hotel. Mas depois de 1 ou 2 minutos, Albert trouxe cerca de 10 pessoas para o hotel. Este é o lugar? Albert perguntou a um de seus subordinados. Sim, jovem mestre. Senhorita Gené entrou neste hotel. Ao ouvir isso, Albert assentiu. Vá investigar para mim e descubra quem é o bastardo que Gené gosta. Enquanto falava, Albert esfregou o ferimento no rosto. Ontem à noite, ele realmente parecia uma figura lamentável. Ele sabia que Gené era um mago rank 3, mas ele próprio era um guerreiro rank 4. Ele estava planejando entrar enquanto ela dormia e estuprá-la. Isso não deveria ter sido muito difícil. Então, tarde da noite, ele rastejou furtivamente em direção ao quarto de Gené. Mas quem poderia esperar que o quarto de Gené tivesse uma guarda feminina, e não apenas Gené? Além do mais, também havia guardas escondidos fora da sala. Ele, o imponente sucessor da posição de líder do clã Jaque, foi espancado por aquela guarda feminina. Felizmente Gené e a guarda sabiam quem ele era e por isso não ousaram matá-lo. Na época Gené também havia dito para ele desistir, pois no futuro ela viajaria até os confins da terra ao lado do homem que amava.
Será que ela irá ao lado deste misterioso guerreiro Rank 9 e viajará pelo mundo com ele? O coração de Albert estava cheio de raiva reprimida. Vamos sentar aqui um pouco. Vamos comer um pouco e esperar. Albert gritou. Albert também conduziu seu grupo de homens para o Nile Hotel, para o andar principal. Mas assim que o furioso Albert entrou no hotel, seus olhos imediatamente se iluminaram ao ver quem estava lá dentro. Albert olhou fixamente para Lindin. Esta beleza é tão adorável quanto um anjo. Albert suspirou para si mesmo. Albert era bastante exigente. Ele já estava entediado com garotas bonitas e comuns, mas Lindin era realmente surpreendentemente lindo. Não apenas seus traços faciais eram requintados, ela também tinha aquela aura fria e sagrada sobre ela. Lindin, não mais fingindo, retornou totalmente ao seu temperamento habitual. Quanto mais santa e pura uma mulher parecia, mais Albert a desejava. Albert sentiu-se extremamente satisfeito quando teve uma mulher santa e pura sob suas coxas. Linda senhora, seu humilde servo se chama Albert Jacques. Muito feliz em conhecê-lo. Albert se aproximou, dizendo modestamente. Lindin olhou para ele, sem lhe prestar atenção. Foda-se. Um dos homens de cabelos dourados ao lado de Lindin latiu. Você está querendo morrer? O guarda atrás de Albert imediatamente sacou sua arma, olhando friamente para o homem de cabelos dourados. Desta vez, ao seguir Gené, Albert foi muito cuidadoso. Ele sabia que o amante de Gené era um guerreiro Rank 9 e, portanto, todos que ele trouxe hoje eram especialistas. Um deles era aluno de seu bisavô, um guerreiro Rank 9. Jacques. Lindin de repente se virou para olhar para ele. Ela só agora prestou atenção à linhagem do bufão à sua frente. Sim, Albert sorriu com orgulho. Um dos servos de Albert disse arrogantemente. O jovem mestre do meu clã é o sucessor da posição de líder do clã. Seu grupo realmente se atreve a ser indelicado com o jovem mestre? A província administrativa do Noroeste era domínio do clã Jacques. Albert foi o sucessor da posição de líder do clã. Na verdade, ele tinha o direito de agir de forma tão autoritária. Alberto. Um homem de meia-idade parado atrás de Albert disse suavemente, nenhum desses 6, incluindo aquela mulher, é fraco. É muito provável que todos sejam guerreiros do 8º posto, e talvez até do 9º. Alberto ficou surpreso. Neste momento Lindin levantou-se, sorrindo. Jovem mestre Albert, olá. Vim com meus 5 colegas aprendizes em busca de um homem que pretendemos matar. 5 colegas aprendizes? Quem é o seu mestre? O homem de meia-idade atrás de Albert perguntou. O santo da espada monolítica, Aidson. Lindin disse. A razão pela qual Lindin se atreveu a fazer afirmações selvagens como essa foi principalmente porque o santo da espada monolítica era um homem que gostava de vagar por todo o mundo. Assim, provavelmente havia muito poucas pessoas em todo o Império O'Brien que sabiam exatamente quem eram os aprendizes do santo da espada monolítica. O santo da espada monolítica? Todos ficaram chocados. Jovem mestre. Um servo de Albert veio correndo. Jovem mestre, temos a informação. O homem que a senhorita Gené veio aqui conhecer registrou-se sob o nome de Lei. Lei? Albert franziu a testa. Nunca escutei dele. Albert virou-se para olhar o especialista que trouxera. Tio Slan Silan. Você tem certeza de que pode lidar com ele? O homem de meia-idade franziu a testa. Mas ao ouvir isso, o coração de Lindin subitamente balançou. Jovem mestre Albert, será que você tem rancor daquele homem chamado Lei? Lindin riu. Albert olhou para ela surpreso. E daí? Meus 5 colegas aprendizes e eu viemos lidar com ele. Lindin sorriu. Albert ficou imediatamente animado. Ele realmente esperava desenvolver um relacionamento mais próximo com essa beleza pura e sagrada, e esta era uma excelente oportunidade. Talvez eu não apenas mate Lei e adquira Gené, mas também adquira essa beleza na minha frente. O coração de Albert começou a tremer. A beleza de Lindin não era nem um pouco inferior à de Gené e, na verdade, ela era ainda superior. Alberto sorriu. Isso é maravilhoso. Todos trabalharão juntos, então. Qual o seu nome? Meu nome é Danlan. Lindin ainda usava o mesmo nome falso. Bela Lady Danlan, seu mestre, Lord Addison, também já fez uma visita ao clã Jacques. Naquela época, ele havia passado um mês inteiro junto com meu bisavô. Albert disse, tentando estabelecer uma conexão mais próxima. Lindin pareceu bastante surpreso. De fato, Albert então olhou para os 5 homens atrás de Lindin. Seu pessoal está confiante em sua capacidade de lidar com Lei? Você não tem fé nos discípulos que meu mestre ensinou? Lindin disse um tanto infeliz. Aquela carranca no rosto de Lindin quando ela estava infeliz só a fazia parecer ainda mais hipnotizante. Albert quase podia sentir seu coração se contraindo ferozmente. No momento em que Albert e Lindin estavam conversando, as pessoas que vigiavam Gené entraram correndo do lado de fora. Jovem mestre, más notícias. Que Lei levou a senhorita Gené com ele e se separou do jovem mestre Kenny. E eles acabaram de sair do pátio. Parece que eles planejam ir embora. Albert imediatamente se levantou. Albert, Lindin e os outros olhavam para fora pela janela. Na verdade, Gené estava seguindo Linley na rua em direção fora da cidade. No que diz respeito a Kenny, seu grupo estava seguindo um caminho diferente. Os dois até se despediram. Ela está indo embora? Gené está realmente saindo com esse Lei?
O rosto de Lindy mudou e sua mente ficou perturbada. A estratégia que ela acabará de inventar foi arruinada por Linley saindo repentinamente com Gené. Ela não esperava que Gené fosse embora com Linley. Afinal, Gené esteve com Kenny durante todos esses anos. Gené realmente vai embora com aquele bastardo? Parece que os dois realmente planejam vagar pelo mundo juntos. Albert se irritou. Homens, prestem atenção em mim. Não seja apressado. Os olhos de Lindin brilharam e ela imediatamente o interrompeu. Albert olhou interrogativamente para Lindin. Lindin agora sabia que com a partida de Linley ao lado de Gené, seu plano anterior era agora inútil. Mas havia outra maneira. Albert, envie algumas pessoas para segui-los. Assim que eles saírem da cidade, iremos a cavalo atrás deles. Fora da cidade, meus colegas aprendizes e eu iremos matá-lo. Lindin disse com confiança. Fora da cidade, provavelmente Mackenzie só conseguiria chegar depois de já terem matado Linley. Oh, Alberto ficou encantado. Se ele não tivesse que agir pessoalmente, é claro que ficaria ainda mais feliz. Que tal agora? Depois que eles deixarem a cidade, lidere um esquadrão de cavaleiros atrás deles. Eu e meus 5 colegas aprendizes nos juntaremos ao esquadrão, então Linley não nos notará a princípio. Quando chegar a hora certa, Lindin riu friamente. Quando Linley era pego de surpresa, os 6 subitamente saíam do esquadrão e cercavam Linley, estabelecendo a formação de Batalha dos Anjos. Em um curto período de tempo eles matariam Linley. Uma vez que a formação de Batalha dos Anjos foi configurada com sucesso, eles tiveram praticamente 100% de chance de matar Linley. Afinal, quando os anjos estabeleceram a formação de Batalha dos Anjos, mesmo que não dessem tudo de si, eles ainda poderiam matar especialistas em nível santo em estágio inicial. Uma vez que eles fizessem tudo e permitissem que seus corpos entrassem em colapso, até mesmo um especialista de nível santo intermediário poderia morrer. Sem problemas. Albert deu um tapinha no peito e garantiu. Lindin e os outros 5 sorriam, enquanto Albert sorria radiante também. Fora da cidade. Gené cavalgou nas costas da Pantera Negra, enquanto Linley caminhava tão suave e gracioso quanto o vento. Enquanto caminhava, Linley conversou e riu com Gené. O rosto de Gené estava radiante, cheio da luz da verdadeira felicidade. Contanto que ela pudesse ver Linley com frequência e conversar com ele, Gené sentia que já estava muito feliz e afortunada. Gené, daqui a pouco por favor, tenha cuidado. Linley disse de repente. O que? Gené ficou um pouco assustada. Linley disse casualmente, há um esquadrão de cavaleiros nos perseguindo. Uma sugestão de intenção assassina estava nos olhos de Linley. Este esquadrão provavelmente tinha a ver com a Igreja Radiante. Já é hora de realmente testar o poder das 100 ondas encamadas de qualquer maneira. Linley intencionalmente continuou avançando em seu ritmo atual, permitindo que o time tivesse a chance de alcançá-lo. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 47 A Formação de Batalha dos Anjos. Já estávamos no meio do outono. O vento frio do outono uivava pela terra como lâminas geladas enquanto um esquadrão de elite de cavaleiros galopava para frente. Rápido, rápido. Com Albert vestido com uma armadura simples liderando o caminho, o grupo galopou rapidamente pela estrada deserta, com várias dezenas de cavaleiros seguindo atrás de Albert. Ao lado de Albert, estava um homem de meia idade, o único especialista do 9º posto sob o comando de Albert. Quanto a Lindin e os outros 5, eles também usavam armaduras comuns de cavaleiro e capacetes de cavaleiro cinza. Apenas pelas aparências, não seria possível dizer que Lindin e os outros eram diferentes do resto dos cavaleiros. Lembrar. Lindin disse baixinho para os 5 homens que estavam com ela. Quando alcançarmos Linley, assim que Albert der a ordem para atacar, cada um de vocês se dividirá e seguirá esses cavaleiros para cercar Linley. Com Linley desprevenido, executaremos a formação de Batalha dos Anjos. Lembre-se, não importa o que aconteça, não seja muito precipitado em seu ataque. Você absolutamente deve aguardar meu pedido. Sim, senhor. Todos os 5 assentiram. Uma sugestão de sorriso estava nos lábios de Lindin. Bom dia. O som de passos de cascos continuou a soar e o esquadrão levantou nuvens de poeira em seu rastro. Num piscar de olhos, eles viajaram uma grande distância. Linley reduziu intencionalmente sua própria velocidade para permitir que esse grupo de pessoas o alcançasse. Naturalmente, depois de um curto período de tempo a todo galope, o esquadrão de Albert viu a figura de Linley. Ele está bem à frente. Albert ficou muito feliz e imediatamente começou a gritar. Mais rápido, mais rápido. Aqueles cavaleiros também começaram a gritar alto e incitaram seus cavalos a galopar ainda mais rápido. Dentro do estrondo de seus cascos, este grupo de cavaleiros rapidamente se aproximou de Linley. Lembre-se, segure o pescoço de Aeru. Aeru irá levá-lo para minha casa primeiro. Linley instruiu suavemente. Gené olhou para Linley com preocupação. Irmão mais velho Lei, e você? Não se preocupe. Vou simplesmente me livrar desse problema. Ao mesmo tempo, Linley olhou para sua pantera nuvem negra, Aeru. Mentalmente, ele ordenou. Aeru, você pode ir agora. Lembre-se, proteja Gené. Rosnar. Aeru soltou um grunhido arrogante e então lentamente começou a acelerar antes de repente se transformar em um borrão preto, desaparecendo ao longe, sem dar aos homens de Albert qualquer chance de detê-lo. Barulho.
O grupo de cavaleiros bloqueou totalmente o caminho de Linley. Eles não impediram a saída da Pantera Nuvem Negra, porque não conseguiram bloqueá-lo. Quanto a Lindin e os outros, eles foram capazes de bloquear a Pantera, mas ficaram felizes em vê-la partir. Afinal, o alvo deles era Linley. Gené. Vendo isso acontecer, Albert não pôde deixar de ficar com raiva. Virando-se furiosamente para Linley, Albert zombou. Punk, sua fera mágica levou Gené embora? HRMPH, deixe-me dizer, Gené é minha. Quanto a você, deixe-me mandá-lo para o submundo. Haha. Todos, ataquem. Albert apontou com raiva para Linley. Com o barulho dos cascos, as dezenas de cavaleiros imediatamente cercaram Linley. Linley apenas ficou ali no meio, sem se importar nem um pouco. Bebe apenas ficou arrogantemente em cima dos ombros de Linley, usando seus olhinhos redondos para olhar com desdém para os cavaleiros. Minha prima Gené não é para gente como você tocar. Você deve considerar o status humilde que você tem. Albert disse arrogantemente. Ele tinha a sensação de que tudo estava agora sob seu controle. Linley apenas olhou calmamente para os cavaleiros ao redor. Originalmente eu queria me livrar das forças da Igreja Radiante. Eu não esperava ter atraído esse grupo de idiotas inúteis. Linley balançou a cabeça lentamente. Mas bem naquele momento. Chefe. Bebe de repente olhou para os cavaleiros. Danlan está lá. Danlan? Como se um balde de água fria tivesse sido derramado na cabeça de Linley, Linley estremeceu uma vez. As forças da Igreja Radiante estão com eles? Linley começou a ser cauteloso. Eu posso sentir o cheiro dela. Bebe disse com confiança. Ela pensou que colocando um capacete e uma armadura, Bebe, não seria capaz de descobri-la? Linley ainda não invocou nenhuma de suas armas. Não havia necessidade de pressa para usar armas. Quando as armas aparecessem repentinamente de seu anel interespacial no momento crítico, isso pegaria os oponentes desprevenidos. Linley não prestou atenção a Albert, que ainda estava falando arrogantemente suas bobagens, e em vez disso prestou atenção cuidadosamente aos cavaleiros ao redor. Cobrar. Mate ele. Albert ordenou arrogantemente. Mas neste exato momento, uma voz cruel soou também. Matar. De repente, 6 raios de luz branca brilhante se conectaram de repente. Em termos de aparência, era exatamente a mesma técnica usada pelos 6 executores especiais para prender Linley. Esse ataque de formação combinada na verdade foi a formação de Batalha dos Anjos. Mas em termos de poder, quando os anjos reais usaram esta formação, ela foi muito mais poderosa. Svi. Aqueles 6 raios de luz, ao se conectarem, perfuraram os corpos de vários dos cavaleiros que estavam no caminho. 3 deles morreram imediatamente, enquanto 8 ficaram gravemente feridos. Um dos cavaleiros foi perfurado no peito, deixando um pequeno buraco para trás. Este cavaleiro imediatamente caiu do cavalo. Ele gritou 2 vezes e depois ficou em silêncio. Já se passaram quase 9 anos. A Igreja Radiante não aprendeu nenhum truque novo. Linley começou a rir alto. O que está acontecendo? Alberto ficou apavorado. O homem de meia-idade ao lado de Albert era bastante experiente. Seu rosto mudou imediatamente e ele gritou, rápido, vá embora. Esses 6 não são os discípulos de Aidson. Eles são da Igreja Radiante e são todos especialistas do 9º posto. Deixar. Se você demorar, será tarde demais. Albert era inútil em muitos aspectos, mas seu instinto de fuga era excelente. Bom dia. Albert não se importava mais em matar Linley neste momento, enquanto galopava apressadamente ao lado daquele homem de meia-idade. Alguns dos cavaleiros ficaram presos no meio daquela formação de Batalha dos Anjos. Aterrorizados, alguns deles pensaram em tentar fugir, mas assim que se depararam com aquela luz branca, seus corpos viraram cinzas, como se tivessem sido queimados por uma chama de temperatura extremamente alta. Parece ser mais poderoso que aqueles 6 executores especiais. Linley suspirou em elogio. Fugir. Todos os cavaleiros restantes fugiram em alta velocidade, enquanto aqueles que não o fizeram foram todos mortos por Lindin. Em toda a paisagem desolada, apenas o esquadrão de Linley, Bebe e Lindin permaneceu. Estrondo. A armadura que cobria Lindin e seus homens se partiu quando eles retornaram às suas aparências normais. Uma mulher e 5 homens. O grupo de Lindin olhou com muita confiança para Linley. Linley, você não está com medo? Lindin riu friamente de Linley. Linley olhou para Lindin. Devo admitir que suas habilidades de atuação são extremamente formidáveis. Você conseguiu desempenhar com sucesso o papel de uma jovem teimosa. No entanto, você não sabia que há 8 anos, na cidade de Ace, matei 6 executores especiais que também usaram esse ataque combinado. Rachadura, ondulação. Enquanto Linley falava, aquelas escamas dracônicas negras perfuraram suas roupas, enquanto aquelas pontas frias e brilhantes irromperam, uma de cada vez, de sua coluna, testa, cotovelos e joelhos. Uma longa cauda dracônica brotou atrás dele também. Os olhos de Linley tornaram-se daquela cor dourada escura, fria e implacável. Linley, não somos iguais a esses 6. Lindin disse calmamente. Hoje você definitivamente morrerá. Enquanto ela falava, a densidade da luz aumentou mais uma vez, parecendo até cobrir o céu acima da área. Os olhos dourados escuros de Linley varreram os 6. Com uma voz fria ele disse, tenho que lhe contar uma coisa.
Eu, realmente não gosto desse ataque em formação. Lily ainda se lembrava daquele brilho branco de sonho. Vovô do Erin. Lily podia lembrar claramente da cena quando, 8 anos atrás, o vovô do Erin se sacrificou para matar aqueles 6 executores especiais. Daquele dia em diante, o vovô do Erin desapareceu para sempre do universo. Mate ele. Lindin ordenou friamente. Uau! O grupo de Lindin avançou em direção a Linley, e aquela gaiola de luz começou a encolher em alta velocidade. Tudo e qualquer coisa tocada por aquela luz foi transformada em pó. Foi totalmente desbloqueável. Igreja radiante. Haha, Linley riu friamente dos 6 atacantes. Começando do chão, ele saltou em direção a um dos atacantes. Que triste. Lindin olhou friamente para a tentativa de Linley de resistir. Quando uniram forças, sua defesa era incrivelmente alta. Ninguém abaixo do nível santo poderia prejudicá-los. Eles não se importaram nem um pouco com o ataque de Linley. O primeiro. A voz de Linley de repente soou como um trovão quando de suas mãos, a espada pesada de adamantina apareceu de repente. Transformando-se em um borrão, a espada pesada de adamantina cortou o ar, atingindo o corpo de um dos atacantes. Que ridículo! Os 6 não se importaram nem um pouco. Aquele anjo do 9º rank originalmente nem se incomodou em se esquivar, mas o estranho foi que o golpe de Linley não fez com que a luz branca fosse ativada e bloqueada. Verdades profundas da Terra, ondas de 100 camadas. Os olhos dourados e escuros de Linley olharam friamente para o homem. Este anjo do 9º rank só sentiu uma sensação muito estranha, como se martelos de guerra gigantescos estivessem subitamente esmagando seus órgãos internos repetidas vezes. Seu poder de estilo luz era totalmente inútil contra esse tipo de ataque. Estrondo, estrondo, estrondo. Esses ataques estranhos continuam a reverberar tanto na cabeça quanto no corpo do anjo. Ah! O 9º colocado Angel caiu no chão. A formação de batalha dos anjos, agora sem pessoa, foi destruída e a luz branca desapareceu. Lindin e os outros 4 olharam para a cena com espanto. Eles não podiam acreditar. Linley torceu os lábios. Aquela luz branca era energia do tipo luz, em essência, era o mesmo que o Ki de batalha. Mas as verdades profundas da Terra que Linley usou foram um tipo de ataque totalmente diferente. Sempre que encontrasse um obstáculo, transmitiria através dele com apenas uma pequena redução no poder de ataque. Nenhum obstáculo poderia bloqueá-lo totalmente. Este chamado ataque combinado, antes das verdades profundas da Terra, não passava de uma piada. O ataque com força total de Linley desintegrou os órgãos internos de um anjo rank 9 em um único golpe. Ele estava tão morto quanto possível, e sua alma desapareceu do mundo. Você o matou? Lindin e os outros 4 ficaram atordoados. A formação de batalha dos anjos foi quebrada, sem mais nem menos. Ataques de formação são inúteis contra mim. Os olhos implacáveis de Linley varreram-nos com seu olhar. Esse é um de vocês caído. Agora para o resto de vocês. No continente Yulan, qualquer um, incluindo especialistas de nível santo, morreria quando seus corpos fossem destruídos. Quando esses anjos que desceram em corpos humanos lutaram, mesmo quando deram tudo de si, na verdade não estavam destruindo seus próprios corpos. Eles estavam apenas ignorando a capacidade de seus corpos de conter seu poder, sobrecarregando-os essencialmente. Esse tipo de técnica de sobrecarga faria com que o corpo se decompusesse lentamente. Esse tipo de colapso foi gradual. Somente depois de, digamos, 30 segundos é que o corpo teria decaído a ponto de a alma não poder mais sobreviver nele. Mas como Linley reduziu os órgãos internos do anjo a uma pasta com um único golpe, mesmo que o anjo quisesse dar tudo de si neste momento, já era tarde demais. Senhor, os outros 4 olharam para Lindin. Uma luz sagrada brilhou de repente no rosto de Lindin. Como este mortal tem um ataque tão incomum, não precisamos mais nos preocupar com nossas vidas. Prepare-se para retornar ao abraço do Senhor. Sim, Senhor. Seus olhos estavam muito frios e calmos. Seus rostos também começaram a brilhar com luz sagrada. Svi, um par de asas brancas ilusórias brotou de repente das costas daqueles 4 homens. Em um piscar de olhos, aqueles 4 homens comuns, agora eram alados e voaram para o céu. 4 humanoides com asas voavam no ar. Vendo isso, Linley ficou chocado. Anjos. Eles são anjos. Uma das raças lendárias e poderosas acabará de aparecer na frente dele. Mesmo os mais fracos anjos de 2 asas eram especialistas terrivelmente poderosos no nível santo em estágio inicial. Matar. Lindin emitiu seu pedido, sem perder tempo. Isso porque os corpos desses 4 já começavam a emitir sangue, que fluía constantemente para baixo. Claramente, seus corpos já estavam começando a desmoronar e seus vasos sanguíneos estavam começando a entrar em colapso. A energia do nível santo em estágio inicial estava além da capacidade desses corpos. Eles não tinham muito tempo. Eles tiveram que matar Linley o mais rápido possível. Uau! Com um bater de suas asas radiantes, os 4 anjos se transformaram em 4 borrões brancos enquanto avançavam em direção a Linley. Livro 8 A Jornada de 10.000 quilômetros. Capítulo 48 O Anjo de 4 Asas. Esta noite, a lua estava no céu.
A lua estava muito brilhante, cobrindo o deserto com seu brilho desolado. E neste deserto desolado, 4 anjos brancos deslizavam friamente pelo ar, como uma miragem ilusória, aproximando-se cada vez mais de Linley. Que velocidade incrível! Linley ficou surpreso. Neste momento, o ataque de Linley era poderoso, mas sua defesa era fraca. Sua ofensa foi poderosa o suficiente para matar um combatente santo em estágio inicial. Mas a sua defesa era fraca, embora ele pudesse receber golpes abaixo do nível de poder santo. Ele ainda não conseguia receber golpes de combatentes de nível santo em estágio inicial. HMPH, Linley se lançou do chão. Com a ajuda do feitiço supersônico, Linley começou a se esquivar muito agilmente. Em termos de velocidade, no entanto, Linley ainda era um pouco mais lento que esses 4 anjos. Shecreei! Com um grito ensurdecedor, um borrão preto apareceu de repente, movendo-se ainda mais rápido que aqueles 4 anjos, colidindo contra o anjo mais próximo de Linley. Morrer! Aquele anjo bateu friamente com o punho contra o borrão negro. Bam! O punho, brilhando com luz sagrada, bateu violentamente contra o borrão negro. O borrão preto foi derrubado no chão, mas ricocheteou no chão e rapidamente subiu novamente. Svi! 2 garras ferozes se estenderam, golpeando violentamente o anjo. Uma garra bateu no punho do anjo, enquanto a outra atingiu o corpo do anjo. O corpo do anjo já estava à beira do colapso. Atingido por uma garra tão cruel, o corpo realmente tremeu, uma camada de músculo foi rasgada e sangue jorrou. Bam! Circulando uma vez, o borrão negro bateu violentamente contra o anjo pela segunda vez. Este ataque apenas acelerou o colapso do corpo do anjo. Com um som de boom, o corpo do anjo se desintegrou diretamente. As asas brancas desapareceram. Só assim, um anjo de 2 asas morreu em batalha. Lindin, que assistia à batalha por trás, olhou surpreso para o borrão preto. Ela poderia dizer que o borrão preto era o animal de estimação de Linley, aquele adorável rato das sombras. Mas agora, o rato das sombras já tinha 1 metro de comprimento, não mais apenas aquela criatura de 20 centímetros de comprimento, do tamanho de uma mão. E o rato das sombras preto era surpreendentemente rápido, ainda mais rápido que os anjos de 2 asas. Bebe era simplesmente surpreendente demais. 6 anos atrás, na Cordilheira das Bestas Mágicas, Bebe estava quase no mesmo nível de Aeru em sua batalha. 6 anos depois, Aeru não melhorou nada. Ele está no limite. Mas Bebe continuou a crescer nesses 6 anos. Em termos de velocidade, Bebe é agora muito mais rápido que Aeru. Quanto à defesa, talvez até mesmo Barker, um guerreiro imortal de nível santo, quando transformado, não tenha uma defesa muito maior do que Bebe. Linley sabia exatamente o quão formidável Bebe era. Neste momento a velocidade de Bebe era simplesmente alta demais. Todos os dias, Linley estava absorto em seu amargo treinamento. Bebe não fez nada além de comer, dormir, dormir, comer. E ainda assim, o ritmo de crescimento de sua força foi mais rápido que o de Linley. Pode-se dizer o quão poderoso Bebe se tornou apenas olhando para sua transformação. De meio metro no passado para 1 metro agora. Skieiak. Bebe soltou um grito animado, enquanto transmitia mentalmente, chefe, deixe-me cuidar desses anjos de 2 asas. Seus ataques não podem me machucar. Linley ficou sem palavras. Anjos de 2 asas, rank santo em estágio inicial. Não poderia machucar Bebe. Que tipo de besta mágica assustadoramente poderosa era Bebe? Os outros 3 anjos de 2 asas, vendo como as garras rápidas desse borrão negro destruíram um de seus camaradas com 2 golpes, não puderam deixar de ficar cheios de choque e fúria. Não lhes dando tempo para reagir, Bebe imediatamente atacou outro deles. Ignore-o, mate Linley. A voz fria de Lindin soou. Os 3 anjos não prestaram mais atenção àquele terrível borrão preto, avançando em direção a Linley. Mas embora eles não tenham prestado atenção a Bebe, o próprio Bebe não os deixou escapar. Afinal, Bebe era um pouco mais rápido que eles. Uau! Um borrão preto passou, com Bebe chegando ao lado de um dos anjos. Linley havia fugido para longe, pois não estava confiante em sua capacidade de lidar com o ataque em grupo dos anjos. Somente no combate individual ele estava confiante no sucesso. Afinal, Linley não era como Bebe, com sua defesa assustadoramente dura. Golpear. Bebe abriu bem a boca, mastigando um dos anjos. Bam! O anjo de 2 asas bateu com os punhos contra Bebe, mas Bebe realmente envolveu suas garras gêmeas em volta do punho direito do anjo e então o mordeu. Crush! A mão direita foi arrancada com uma mordida. Resistindo à dor, o anjo de 2 asas bateu com o punho esquerdo contra o rato das sombras preto com raiva. Este ataque carregou consigo praticamente todo o poder disponível para o anjo de 2 asas, e sua mão esquerda brilhou como o sol. Baam! A mão esquerda bateu contra o rato das sombras preto, mas ao mesmo tempo, o rato das sombras preto enfiou suas garras ferozmente contra o peito do anjo de 2 asas. Pele e carne rasgadas. Sangue espirrou por toda parte. Bebe foi jogado no chão, mas o corpo do anjo de 2 asas tremeu. Os vasos do seu corpo entraram em colapso total e até mesmo seu coração implodiu, incapaz de sustentar aquela quantidade de energia por mais tempo. Enquanto o sangue vazava por toda parte, o anjo de 2 asas desabou dos céus. Mais um anjo havia caído. Chefe. Bebe estava olhando ansiosamente para Linley. Bam!
Linley foi lançado voando por um soco, mas o corpo do anjo de duas asas estremeceu e depois desmoronou, caindo do céu. O último anjo de duas asas restante imediatamente perseguiu Linley. Chefe, a velocidade de Bebe atingiu o seu limite. Com Linley se esquivando constantemente também, Bebe conseguiu se interpor entre Linley e o anjo, pouco antes de o anjo atacar Linley novamente. Bebe olhou com raiva para o anjo de duas asas. Chefe, você está bem? Bebe mentalmente transmitido. Estou bem. Mas se eu levasse mais desses golpes, não seria capaz de aguentar. Linley limpou o sangue do canto dos lábios. Parte das escamas ao redor de seu peito foram quebradas, com sangue vazando por trás delas. Linley não pôde deixar de ficar assustado. Só então, os dois anjos o atacaram com pinças. Linley foi um pouco mais lento que eles para começar. No final, sua única opção era bloquear um ataque com o seu próprio, enquanto aceitava o segundo golpe. Ainda não é rápido o suficiente. Se eu pudesse igualar Bebe em termos de velocidade e defesa, não teria chegado a um estado tão lamentável. Linley suspirou para si mesmo. 6 anos atrás, Bebe era quase tão rápido quanto ele, enquanto a defesa de Bebe era um nível mais alto. Mas 6 anos depois, a velocidade de Bebe era quase o dobro da sua. Em termos de defesa, a de Bebe estava vários níveis acima agora. O mais irritante foi que Bebe permaneceu no 9º nível. Ele não havia alcançado o nível santo. Não admira que a Pantera Nuvem Negra, Airu, tenha se submetido a ele. Airu era uma fera mágica orgulhosa de rank 9 com um talento natural extremamente alto, mas comparado a Bebe, seu chamado talento era muito mais fraco. Usando sua surpreendente defesa e velocidade, Bebe lidou com o último anjo de duas asas. Num piscar de olhos, todos os 4 anjos morreram. A líder deles, Lindin, permaneceu em sua forma humana, observando de longe. Chefe, os anjos de duas asas são do nível santo em estágio inicial, porque eu senti que eles não eram tão poderosos. Aterrissando no chão, Bebe falou mentalmente com Linley. Linley riu, lançando um olhar para Lindin. Bebe, você não percebeu que depois que eles utilizaram seu poder angelical, o sangue começou a fluir de seus corpos? Claramente, seus corpos não poderiam suportar esse nível de poder. Eles não eram verdadeiramente santos em estágio inicial. Embora eles tivessem o poder, seus corpos ainda estavam tão fracos quanto antes. Linley viu imediatamente a verdade sobre o assunto. Esses corpos já estavam no ponto de ruptura. Alguns bons golpes nesses corpos fariam com que desmoronassem totalmente. Que fera mágica poderosa! Olhando para Bebe, Lindin disse surpreso, Linley, só ouvi dizer que você tinha um rato das sombras, mas parece que ele não é um rato das sombras. Ele parece mais o lendário governante da corrida dos ratos. O que é isso? Linley olhou para Lindin. Linley sempre esteve curioso para saber exatamente que tipo de besta mágica Bebe era. O tipo de fera mágica com a maior defesa e a maior velocidade. Ele poderia realmente ser esse tipo? Lindin viveu no reino do soberano radiante por muitos anos. Como anjo de 4 asas, ela viu muitas coisas. Havia algumas feras mágicas que alcançariam o nível santo ao se tornarem adultos. Mas mesmo entre eles ainda havia alguns tipos extremamente raros e notáveis de feras mágicas. Esta foi a primeira vez que Lindin viu qualquer um dos lendários governantes da corrida desenfreada. Chefe, o que essa mulher está dizendo? Bebe olhou em dúvida para Linley. Ela está dizendo que você é um governante entre os ratos. Linley riu. Mesmo pessoas como Duein Covart e o Santo Imperador não sabiam que tipo de besta mágica Bebe era, mas parecia que Lindin tinha alguma ideia. Só que pelo que parece, Lindin estava apenas adivinhando e não tinha certeza. Linley, você deveria se sentir orgulhoso. Agora mesmo, Lindin ficou brevemente surpreso com o desempenho de Bebe. Agora, ela havia se acalmado totalmente novamente. Para matar você, um querubim, um anjo de 4 asas, está prestes a morrer ao seu lado. Todo o corpo de Lindin começou a brilhar com luz branca, e então 4 asas brancas brotaram das costas de Lindin, esticando-se e espalhando-se enquanto Lindin subia aos céus. Um querubim. Não é bom. A expressão no rosto de Linley mudou. Quanto mais asas o anjo tinha, mais poderosos eles eram, e à medida que o número de asas aumentava, o poder aumentava a uma taxa geométrica rápida. Chefe, deixe-me ir. Bebe soltou um grito agudo com entusiasmo, depois se transformou em um borrão enquanto avançava em direção ao querubim. Lindin sorriu friamente. Suas 4 asas tremularam ligeiramente e ela de repente se transformou em um borrão branco. Sua velocidade surpreendente não era na verdade nem um pouco inferior à de Bebe. Estrondo. O punho de Lindin, revestido de luz sagrada e parecendo já de branco, bateu contra Bebe. Desta vez, Bebe foi esmagado, voando para o chão como um meteoro e até criando uma cratera profunda no solo. O corpo de Bebe foi esmagado profundamente na terra. Bebê. Linley ficou chocado. Linley tinha adivinhado o quão poderoso esse querubim era, mas ele não esperava que o querubim fosse tão terrivelmente forte. Chefe, estou bem. A voz fraca de Bebe ecoou na mente de Linley. Linley poderia adivinhar o quão gravemente ferido Bebe estava atualmente. O poder de um querubim era muito maior que o de um anjo de 2 asas. Linley, é sua vez.
O corpo de Lindin já estava começando a ficar coberto de sangue, mas Lindin não se importava nem um pouco com o colapso de seu corpo. Lindin sabia que lhe restavam, no mínimo, 10 segundos de vida. Esses 10 segundos foram mais que suficientes para ela matar Linley. Aquelas 4 asas brancas de luz tremularam ligeiramente e então Lindin se transformou em um borrão branco. Linley não conseguia vê-la claramente, pois ela parecia quase uma miragem, aparecendo de repente na frente dele. A única coisa que Linley podia ver eram os olhos frios e implacáveis de Lindin, agora de cor prateada. Hora de dar tudo de si. Ah! Linley se lançou do chão, recuando rapidamente enquanto, ao mesmo tempo, a espada divina violeta de sangue aparecia em sua mão. Ele imediatamente ativou aquela aura terrível e sinistra escondida dentro da violeta de sangue. Essa aura terrivelmente sinistra influenciou até mesmo o especialista no pico do nível santo Setli, muito menos Lindin. Tremendo ligeiramente, aquela estranha luz sangrenta cobriu e começou a fluir na superfície da violeta de sangue. Essa aura sinistra entrou na mente de Lindin, atacando sua alma. Isso, uma pitada de medo apareceu de repente nos olhos frios de Lindin. Ela apenas sentiu que parecia ter retornado àquela época em que estava com o exército de anjos engajados em guerras em outros planos, e de repente encontrou nas profundezas aquele terrível demônio. Ela ainda se lembrava de como aquele demônio havia massacrado facilmente tantos anjos. Um exército inteiro de centenas de milhares de anjos foi massacrado. Aquele soco com força total, sob a influência da violeta de sangue, começou a ficar mais fraco. Ao mesmo tempo em que ativou a violeta de sangue, Linley balançou ferozmente sua pesada espada adamantina para frente, cortando impiedosamente o corpo de Lindin. Verdades profundas da terra, ondas de 100 camadas. Estrondo. Linley também foi atingido pelo punho de Lindin, que foi reduzido a aproximadamente metade da força. Suas escamas pretas imediatamente se separaram e o peito de Linley cedeu quando um grande volume de sangue jorrou da boca de Linley. Como um saco de areia rasgado, Linley bateu no chão, levantando uma enorme nuvem de poeira. Lindin ficou lá incrédulo. Como ele poderia possuir uma aura tão terrível e sinistra? E então, Lindin de repente se sentiu obrigada pelas leis do universo. Sua alma, sem resistir nem um pouco, foi atraída pelas leis, desaparecendo do plano do continente Yulan. Quanto ao cadáver de Lindin, ele caiu suavemente, sangue fresco vazando de sua boca e nariz. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.